artificial e podem levar carrapatos por todo o parque. Mais este aniversário de Campinas, olhar para o Taquaral e relembrar a história da cidade é refletir sobre quantos símbolos estão juntos num só lugar. Pelas águas, a caravela Anunciação recorda a necessidade de ser ousado em alguns momentos, como os navegadores que chegaram ao Brasil. Pelo ar, as andorinhas que vêm de tão longe e batizam o apelido de Campinas nos recordam a necessidade de ter coragem. Pela terra, o exemplo dos campineiros que fazem esta cidade todos os dias, desbravando, reinventando e indo mais longe. A nossa viagem termina aqui no dial da CBN Campinas, mas não no portal cbncampinas.com.br. Lá você pode acessar e ouvir as outras reportagens da série Nos Trilhos das Andorinhas. O CBN Especial fica por aqui com produção e reportagem de Kevin Camada e trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. Eu te espero amanhã a partir das 6 horas da manhã no Jornal da CBN, trazendo as principais notícias da nossa região. Tá chegando o Futebol Globo CBN com Ponte Preta e Caxias. Uma ótima tarde para você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Caxias, Ponte Preta. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol do CBN. Caxias, Ponte Preta. Caxias, Ponte Preta. Apresentação: Antônio Lupi. Olá, boa tarde, 3h52, entrando no ar a partir de agora aqui na CBN Campinas, mais uma edição do Futebol Globo CBN, Série C do Campeonato Brasileiro, Estádio Centenário, Caxias do Sul. A Ponte Preta enfrenta o Caxias de olho na liderança da competição e também querendo chegar e garantir o mais rápido possível a classificação para a fase decisiva da terceira divisão do futebol brasileiro. Caxias e Ponte Preta é o jogo que você acompanha através dos 99,1 do seu rádio e também através das nossas plataformas digitais.
ao vivo e com imagem aqui do estúdio através do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E a partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece para Ponte Preta e Caxias, Série C do Brasileirão. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Caxias. Apresentação: Antônio Lupi. E enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações das duas equipes e também de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo. E agora nós vamos saber quais são as novidades da Macaca, que tá de olho na liderança da Série C. A Ponte, que vem de uma boa vitória e também quer garantir aí a classificação para a próxima fase, onde vale o acesso, hein? Vale o acesso de volta à Série B na próxima fase da competição. E quem traz os destaques da Macaca é a Adriana Almeida. Tudo bem, Dri? Boa tarde, um excelente trabalho para você. Boa tarde, Lupe. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. A Ponte que vai tentar valer o rótulo de melhor campanha como visitante entre os 20 times da Série C. São 4 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota. A Ponte que vem num momento bom porque vem de vitória em casa, de virada sobre o Floresta, e por isso, se vencer hoje, vai tomar a liderança do rival do Caxias. 1 ponto apenas separam as duas equipes. Técnico Alberto Valentim já divulgou a escalação, um esquema bem defensivo, viu, Lupe? Com 6 modificações entre os titulares, pensando muito na liderança, obviamente, da Série C, mas também uma escalação pensando no derby, que é na próxima rodada. Isso porque Elvis no banco de reservas, além dos volantes Dudu e Lucas Cândido, que estão pendurados. O Elvis não, Elvis questões físicas, mas os 3 jogadores que seriam titulares em qualquer partida importante como essa contra o Caxias estão no banco. Além disso, o Maguinho volta de suspensão, mas por outro lado a Ponte perde o goleiro Diogo Silva, suspenso pelo 3º amarelo, Lupi. As informações da Ponte Preta, que é a segunda colocada da Série C do Brasileirão, tem 26 pontos em 13 jogos. São 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A Macaca marcou 13 gols e sofreu 10, tem um saldo positivo de 3 gols marcados. E o Caxias, que hoje entra em campo com a liderança da Série C. Uma equipe muito forte jogando lá no Centenário, hein, Dri? É, exatamente. Tá com 100% de aproveitamento no Centenário. Não sequer empatou nenhum jogo lá sob os seus domínios. O técnico Júnior Rocha hoje tem todo o grupo à disposição, então o que é mais um fator positivo para que o Caxias dispare na liderança. Se vencer, seriam 4 pontos de diferença para a vice-líder, que é a Ponte Preta. Mas, por outro lado, o Caxias vem de uma derrota por 2-0 para o Náutico na última rodada. Foi fora de casa, é verdade, até por isso, agora voltando sob seus domínios, quer fazer valer o mando e disparar de vez nessa liderança da Série C. O Caxias é o líder da competição com 27 pontos em 13 jogos, 9 vitórias, não empatou nenhum jogo e 4 derrotas. Marcou 22, sofreu 16, um saldo positivo de 6 gols. Esse é o time gaúcho, que também tem como objetivo voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 4:30 da tarde. Você já viu as principais informações da Ponte, as principais informações do Caxias, e quem vai analisar tudo o que acontece no jogo é Gabi Castro, que já está aqui ao meu lado. Gabi, o que esperar desse duelo dos líderes da competição? Boa tarde, um excelente trabalho. Boa tarde para você, Antônio Lupi. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas. Sabe aquela frase, um olho no peixe e outro no gato? Ah, eu já ouvi em algum lugar, só não me lembro onde. É, porque um olho no peixe no jogo de hoje, duelo de líderes. Líder Caxias recebendo a vice-líder Ponte Preta. 1 ponto separam as equipes na tabela de classificação. Então, obviamente, o Caxias quer manter a sua posição. Uma vitória abre 4 pontos e praticamente sacramenta a classificação à próxima fase. E a Ponte Preta, em caso de vitória, ultrapassa o adversário e chega motivada pro derby.
que é este olho no gato. Já pensando na próxima rodada, não tem como a gente deixar de falar, porque é um confronto muito importante psicologicamente, mentalmente, mexe com a cidade. O próprio Alberto Valentim falou isso quando chegou aqui na cidade de Campinas, né? Que tinha o Campeonato Paulista pela frente, tinha o Campeonato Brasileiro da Série C e tinha o campeonato chamado Derby. Então, assim que ele chegou, já foi passado para ele a importância que é este confronto. Então, por isso, ele poupa, sim, alguns atletas. O Elvis fica no banco, certamente será titular no Derby. O Dudu e o Lucas Cândido são jogadores importantes, homens de meio campo e que certamente brigarão por essa titularidade na próxima rodada. Então, de fato, ele mescla. Agora, não é porque ele está deixando esses atletas no banco de reservas que eu acho que a Ponte está deixando de lado essa partida. Uma formação que a gente deve ter uma alternância ao longo do jogo. Ele pode começar num 4-3-3 e aí os três homens de meio campo, Emerson Santos, Léo Oliveira, Luiz Felipe. Lembrando, hein, com essa escalação a Ponte joga sem meia, então vamos ver a criatividade. Como é que o Alberto Valentim pensou com 3 atacantes, Dias de um lado. Acho até que o Gé deve jogar um pouquinho mais deslocado pela ponta e o Bruno Lopes mais centralizado, mas isso é algo que a gente vai ver ao longo da partida. Deve ter uma alternância neste ataque da Ponte, ora o Gé centralizado, ora o Bruno Lopes pela ponta. Mas se o Caxias estiver pressionando muito a Ponte, aí ele pode fazer uma linha de 5, tá? Com o Maguinho como lateral direito, o Arthur como lateral esquerdo e aí 3 zagueiros, Wanderson, o Danley e o Emerson Santos ser recuado. Aí fica Léo Oliveira e Luiz Felipe, os 2 volantes, e certamente Jean Dias e o Bruno Lopes vindo recompor, vindo ajudar este meio campo para não ficar só com 2 volantes. Partida dificílima, a Adri já disse, o Caxias está invicto jogando em casa. Recebeu o Floresta e venceu, recebeu o Guarani e venceu, também o Retrô, Londrina, Ituano e Anápolis. Todo mundo que foi para Caxias do Sul perdeu. A Ponte vai tentar quebrar isso, até porque é a melhor visitante, apenas uma derrota diante do São Bernardo. Só que, Antônio Lupe, a gente precisa observar também o rendimento da Ponte tá ruim, né? Ela venceu o Floresta, mas não convenceu nas últimas rodadas. Isso tem acontecido. A Ponte tem conquistado pontos importantes, mas o rendimento não tem convencido. Hoje é uma ótima oportunidade contra o líder fora de casa de dar essa volta por cima e chegar motivada no derby diante do Guarani no próximo sábado. Será que é hoje que o Caxias sofre a primeira derrota no Centenário? Vamos aguardar. Daqui a pouco a gente vai saber se o Caxias continua invicto ou se vai conquistar o primeiro empate na competição, porque o Caxias ainda não empatou nenhuma vez na Série C, ou se a Ponte Preta vai beliscar pela primeira vez a equipe gaúcha jogando no Centenário. E você pode participar da transmissão conosco, hein? Mande sua mensagem pelo WhatsApp 19-991869070, 991869070. Se você está pelo YouTube, mande a sua mensagem através do chat, youtube.com/CBN Campinas. Ele já tá com o gogó afinado. Será que hoje vai ter Ziriguidum? Carlos Cabela é quem vai contar a história do jogo. Tudo bem, Cabelinha? Boa tarde, um bom trabalho. Boa tarde pra você, Lupe, boa tarde a todos da equipe, a todos ligados aqui no futebol da CBN Campinas. Tomara que sim, né? Tomara que possamos ter Ziriguidum pelo lado da Ponte Preta, afinal de contas, uma vitória hoje bota a Macaca como líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que o clima não tá ajudando muito lá não, viu? 14 graus de sensação térmica, previsão de chuva no decorrer do jogo e bastante frio. Tá ventando bastante, deve chover e ainda muito frio. Ou seja, é um clima bem ruim pro futebol, Lupe. Olha, Cabelo, você imagina se o jogo acontece no horário inicialmente marcado, 7 da noite. Se tá 14 graus, agora às 4:02 da tarde, você imagina às 7 da noite. Previsão para 7 da noite é de 12 graus. Joga bola, Cabela? Se eu jogo bola, já joguei. Já tomou bolada no frio? Muitas. Arde, hein? Dói demais. Nossa senhora, só de lembrar já começa a doer. E a série frio e chuva ainda, pior ainda. Meu Deus, hein? Se o guarda-chuva não tiver em dia, eu tô devendo um Padriano até hoje. 4h03. A Série C começou ontem. A rodada teve o empate entre Floresta e ABC em 1-1. A derrota em casa do Guarani pro Náutico, 1-0 pro Timbu. Derrota que causou a demissão do técnico Marcelo Fernandes
Antes do derby, antes do clássico, o Guarani tá perdendo chances de entrar no G8 e ontem perdeu em casa e agora está sem treinador. O Londrina venceu o CSA por 3-1 e o Retrô ficou no empate com o Ipiranga em 0-0. Daqui a pouquinho, às 4h30, além de Caxias e Ponte Preta, o Figueirense encara o Anápolis no Orlando Scarpelli. Hoje também tem o duelo entre Itabaiana e Ituano às 4h30 da tarde. Um pouquinho mais à noite, às 7 horas, tem o São Bernardo contra o Confiança. E amanhã, o fechamento da rodada tem Tombense com o Maringá, Botafogo da Paraíba e Brusque. A tabela de classificação da Série C tem o Caxias na liderança com 27 pontos, a Ponte é a segunda colocada com 26, o Londrina deu um pulo na tabela, é o terceiro colocado também com 26 pontos, só que a Ponte... Na verdade, é isso, 26 pontos. O Náutico é o quarto colocado com 23, o São Bernardo é o quinto colocado com 22, o Ipiranga é o sexto colocado com 21, o Floresta é o sétimo colocado com 20 e o Brusque fecha o G8 com 18 pontos. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, o Retrô é o 17º colocado com 13 pontos, o Anápolis é o 18º com 13 também, o Itabaiana tem 11 e o Tombense é o lanterninha da competição também com 11 pontos. Esse é o cenário dos times que estariam classificados para a próxima fase e os times que estariam rebaixados para a quarta divisão do futebol brasileiro, a Série D. 4h04, a gente faz um pequeno intervalo e daqui a pouco Gabi Castro volta para falar um pouco mais sobre essa escalação bem defensiva da Macaca e também projetar aí a Série C do Campeonato Brasileiro. E a Adriana Almeida com mais informações de Ponte Preta e Caxias. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar porque aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Caxias, Ponte Preta. Apresentação: Antônio Lupi. 4h09, estamos de volta. Ih, rapaz, já tem gol pelo Brasileirão, hein? O Cruzeiro abre o placar contra o Ceará. Gol de quem? Gol de quem? Chuta, Gabi Castro. Caio Jorge. Aos 4 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro abre o placar para cima do Ceará. O São Paulo tá jogando contra o Fluminense. No Morumbis, 7 minutos da primeira etapa. Por enquanto, 0-0. Olha só, Caio Jorge já foi pra rede aos 4 minutos. Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas o nosso assunto aqui é Série C. Adriana Almeida, eu sei que os torcedores da Ponte Preta, eles querem a vitória contra o Caxias, mas não tem como negar que a cabeça também já trabalha pensando no clássico contra o Guarani no dia 2, sábado que vem no estádio Moisés Lucarelli. E tem alguns atletas que estão em campo e que estão no banco que podem ficar fora, são os pendurados. Quais atletas com 2 cartões amarelos na macaca, hein, Dri? Lupe, e vale dizer que é o primeiro derby na história na Série C, né? Então, é aquilo, o torcedor, obviamente que não queria disputar um derby de Série C, mas já que tem e vai ter um único na história, os 2 times, obviamente, querem sair vencedores. E no caso da Ponte, são 6 os pendurados, então o zagueiro Danley Santos, que tá em campo hoje, tá escalado como titular, tá pendurado. O Lucas Cândido, volante, que tá como opção no banco de reservas. O Luiz Felipe, que também hoje está escalado como titular. O Dudu, que tá como opção no banco. Assim como o zagueiro Simon, que fica no banco de reservas, também tá pendurado. E o Léo Oliveira, volante, pendurado, opção do Alberto Valentim para começar o jogo contra o Caxias hoje. Então, assim, todos os pendurados, Lupe, são jogadores que estão atuando, são opções do Valentim. Não tem nenhum pendurado ali que tá machucado ou que caiu no conceito do Valentim, não vem sendo aproveitado. Não. Todos os pendurados na Ponte são ativamente utilizados pelo Alberto Valentim nas últimas rodadas. Até por isso, eu acho que hoje o Gabi vai falar com mais propriedade, mas acho que hoje ele fez uma mescla aí por questão de característica, questão até de opção do treinador, de conversa também, de repente, com os jogadores para sentir, né, o momento de cada um ali, mas fato é, são 6 pendurados. Eu acredito que algum deles vai acabar desfalcando a Ponte pro derby do próximo sábado. E aí, Gabi, é uma escalação também já pensando em derby? Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que em condições normais, se na próxima rodada fosse Ponte Preta e Anápolis, por exemplo, 3 jogadores seriam titulares. Lucas Cândido e Dudu no meio-campo, além do camisa 10 do Elvis. Então eu não tenho dúvida que, caso precise hoje, tudo bem, ele vai colocar porque é um resultado importante. Uma vitória hoje pode garantir matematicamente a Ponte na próxima fase. Ela faz o confronto contra o Guarani e o derby, e aí sim ela começa a pensar na próxima fase. Mas, de fato, se não precisar, se o jogo de hoje tiver definido em caso de vitória da Ponte ou já de um placar de 2-0 contrário, tem certeza, o Elvis não vai entrar, Dudu não vai entrar, Lucas Cândido não vai entrar, até porque a condição do gramado é muito complicada, a gente já tem as imagens, muitas poças d'água, então é um jogo truncado,
É um jogo que a Ponte vai ter que tomar muito cuidado, por isso que é muito importante fazer o aquecimento, fazer o reconhecimento, saber quais são os pontos que estão mais complicados, que estão difíceis, e aí a escalação do Alberto Valentim a gente consegue entender, porque é um jogo truncado como se espera com o Elvis, que já não tem uma grande mobilidade, vai ficar muito complicado para ele, porque a bola fica presa no gramado. Então é um jogo que com certeza quem pegar a bola vai dar aquele lançamento, vai dar aquele chutão pro Jean Dias, pro Gé brigar. É um jogo que o Gé vai ter uma característica muito importante hoje, de contato físico, de conseguir proteger a bola, e aí ele não pode jogar isolado. Então essa é uma questão que o Alberto Valentim precisa ter trabalhado durante a semana. Tudo bem, você poupa o Elvis, você tá preservando o seu principal jogador para a próxima rodada. Só que aí, quem que vai armar o jogo? Quem que vai conseguir colocar em condições para o Jean Dias, para o Gé, para o Bruno Lopes? Porque a Ponte não pode só se defender no jogo de hoje. O Caxias não é à toa que está invicto jogando em casa com 6 jogos e 6 vitórias. É uma equipe muito forte, é a líder da competição por conta do seu rendimento em casa, né? As 4 derrotas foram fora de casa, mas dentro de casa 6 vitórias. Então é muito importante a Ponte hoje bater de frente com o líder da competição, até para chegar com moral, até para chegar com confiança no derby também, porque perde 2-3-0 hoje, aí durante essa semana já vai ser aquela história, né? A fumaça, de um lado o Guarani sem treinador, do outro a Ponte vindo de derrota. Então pra Ponte chegar com moral, com confiança, fazer uma boa partida, encarar o líder da competição, quem sabe pontuar para se aproximar ainda mais da próxima fase. De acordo com os matemáticos, por volta de 29, 30 pontos você conquista já a classificação à próxima fase. A Ponte tem 26, uma vitória hoje pode garantir matematicamente a Ponte, e aí nas últimas 5 rodadas tem o derby pela frente, mas aí nas outras 4 rodadas ela pode sim, e aí trabalhando e vendo uma melhor formação para entrar com moral naqueles 2 grupos, né? Os 2 grupos que vão definir aí os 4 classificados da Série B do ano que vem. Boa, Gabi, é o seguinte, hein? Você pode participar conosco, mande sua mensagem, tá ouvindo o Futebol Globo CBN? Ponte Preta e Caxias, torcedor da Macaca, já tá na expectativa pro derby? Ou a vitória passa hoje contra o Caxias para quem sabe a Ponte reassumir a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro? 19 é o código de área, é o DDD 991869070. 991869070 é o nosso WhatsApp, e você que tá aqui pelo YouTube, manda mensagem aqui pra gente no chat, que todas as participações elas vão pro ar. Quem ganhou uma vaga no time titular da Macaca foi o autor do gol da vitória na última partida, o Bruno Lopes, que precisou de 1 minuto e 3 segundos depois que entrou na partida para dar ao gol da Macaca, para marcar o gol da Macaca no duelo contra o Floresta. Aliás, os 3 jogadores que saíram do banco de reservas participaram do gol. Cruzamento do Jean Dias, toque de cabeça do Pacheco pro gol do Bruno Lopes. Então o Alberto Valentim teve estrela nesse jogo, que já estava contestado também, né, Lu? Se o empate ali já não era bom, a derrota, o Valentim, aliás, Valentim emocionado na entrevista coletiva, né, com os familiares, mas quando tava 1-0 pro Floresta, eu acho que ele já até ia pegar uma carona e ir embora com a galera. Quando empatou, ele já falou, pode colocar, pode anunciar uma vaga aí no carro. Aí quando virou, ele foi um pouco mais aliviado. Como é que você avalia até agora o trabalho do Alberto Valentim na Ponte Preta, Gabi? Eu acho um bom trabalho do Alberto Valentim, fez um bom campeonato paulista. No Campeonato Brasileiro da Série C, a Ponte chegou a liderar. O começo foi animador, depois teve a queda de rendimento, o que eu acho normal ao longo da competição, mas em nenhum momento a Ponte saiu do G8 da competição, ou a Ponte caiu totalmente o ritmo. Ela conquista pontos importantes, ela pode vencer, mas não convencer, mas as vitórias aparecem. Então, se a Ponte chega nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série C, brigando pela liderança, não tem como o trabalho ser ruim do Alberto Valentim. Tem problemas extracampo, né? Isso é sabido, isso é muito difícil para você conseguir conciliar, mas de fato eu acho um bom trabalho brigando pela liderança, brigando não só pelo G8, né? Mas ali nas primeiras colocações para brigar a próxima fase. Então avalio como um bom trabalho Alberto Valentim. Contestado é verdade, quando tem que criticar a gente critica, porque às vezes ele erra na escalação, às vezes mexe errado, mas de fato no âmbito geral, se a gente puder fazer uma análise, eu considero um bom trabalho na Ponte à frente deste ano.
Deixa eu agradecer também Eduardo Rodrigues Obolacha, que está na central técnica aqui da CBN Campinas, colocando esse sonjão maravilhoso, tanto no YouTube quanto também no FM. Odri, ponte já tá escalada, definida pelo técnico Alberto Valentim, né? Sim, com muitas novidades. E o Caxias também tá pronto e escalado? Escaladíssimo pelo Júnior Rocha. A arbitragem com frio tá definida ou ainda não? Tá definido e hoje esperamos sem lambanças, né? Nossa, mas é o que mais tem na Série C como um todo. 4h18. Se a ponte está escalada, o Caxias também e a arbitragem definida, vem chegando a ficha técnica aqui no Futebol Globo CBN de Caxias e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. É a macaca do técnico Alberto Valentim em campo com 1, Pedro Rocha, 2, Maguinho, 34, Wanderson, 33, Danley Santos e 15, Arthur, 18, Emerson Santos, 55, Léo Oliveira, 27, Luiz Felipe, 7, Jean Dias, 77, Bruno Lopes e 9, Gé. Repeteco Alvinegro, 1, Pedro Rocha, 2, Maguinho, 3, Wanderson, 33, Danley, 15, Arthur, 18, Emerson, 55, Léo, 27, Luiz Felipe, 7, Jean Dias, 77, Bruno Lopes e 9, Gé. No banco, 30, Matheus Kaiser, 4, Simon, 5, Rodrigo Souza, meia dúzia, Sérgio Rafael, 10, Elvis, 17, Toró, 21, Dudu, 25, Lucas Cândido, 28, Pacheco, 35, Diego Tavares e 36, Léo Kovic. Caxias. Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. O técnico Júnior Rocha manda o Caxias a campo com 1, Thiago Coelho, 2, Thiago Enes, 4, Lucas Cunha, 33, Alain e meia dúzia, Marcelo Nunes, 23, Vini Guedes, 27, Pedro Cuiabá, 10, Tomás Bastos, 11, Iago, 25, Calisson e 39, Eduardo Melo. Repeteco do Caxias, 1, Thiago Coelho, 2, Thiago Enes, 4, Lucas, 33, Alain, meia dúzia, Marcelo, 23, Vini, 27, Pedro, 10, Tomás Bastos, 11, Iago, 25, Calisson e 39, Eduardo. No banco, 32, Vitor Golas, 3, Alisson, 5, Lohan, 7, Anrolim, 9, Gustavo Nescau, 15, Rony, 16, Douglas Esquilo, 19, Welder, 21, Kelvin, 28, Jonathan Ribeiro, 43, Mantuan e 44, Douglas. A arbitragem do jogo. Vem lá da Bahia, Emerson Souza Silva é o dono do apito. Os seus assistentes são Paulo de Tarso, Bregal da Gussen e Edevan de Oliveira Pereira. No VAR, o gaúcho... No VAR, não. É força do hábito. É, eu te entendo. Perdão. Não, claro. Como eu queria um VAR. Ah, eu também. Mas é só o quarto árbitro mesmo. Quarto árbitro é o gaúcho Wagner Silveira Echevarria. O comentário do jogo. Antes do Gabi Castro, o pessoal do Rodo tá trabalhando uma barbaridade para tirar aí o excesso de água do gramado do Centenário. Poças gigantes. Só vou torcer para que o árbitro entenda que tenha condições de jogo. Agora a transmissão mostra, né, a câmera de cima, parece um drone, né? Porque tá lá no alto, lá no telhado do Centenário, um campo pesado. E acredito, né, Gabi, que isso pode ser bom pra Ponte Preta. Acredito que sim, Antônio Lupe, tem algo que nós precisamos prestar atenção, né? Frio, chuva, gramado pesado com poças. Eu acho que se oferecer um contrato até para as duas equipes, empate, você assina, a Ponte assina. Caxias, você assina também,
eu assino porque eu sou líder da competição e eu vou seguir na frente. A Ponte assina porque ela chega com moral pro derby, ela empatou com o líder da competição fora de casa, então eu não tenho dúvida que a Ponte, neste duelo fora de casa, o que ela não quer é perder. De resto, o empate é bom sim, ela continua atrás do Caxias, é verdade, mas ela chega em totais condições para fazer o derby contra o Guarani, numa posição confortável ainda no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, isso é algo que a gente precisa observar, a questão do gramado pesado com muitas poças d'água. Então, principalmente o setor defensivo da Ponte vai ter que tomar muito cuidado, porque tem hora que essa bola ela vai ficar parado, então não tem que sair jogando, tem que dar o chutão, tem que dar o balãozinho. Hoje a gente entende caso essa ligação direta aconteça com mais presença. Segundo ponto para a gente poder analisar, o Pedro Rocha, goleiro da Ponte. Neste ano ele fez apenas uma partida no dia 5 de fevereiro, no duelo contra o Noroeste em Bauru, a Ponte venceu por 2-1. Só que foi no dia 5 de fevereiro, hoje é dia 27 de julho. O goleiro tá sem jogar, sem ritmo de jogo há 5 meses. Ele era o titular no ano passado, eu acho que é um bom goleiro, é o prata da Casa da Ponte, é um investimento e a gente tem que ficar de olho porque não pode sentir o ritmo de jogo, é uma posição importantíssima, acho que é um goleiro importante, de boa qualidade, e a gente presta atenção então no Pedro Rocha sem ritmo de jogo. A dupla de zaga da Ponte, por conta do gramado pesado, eu acho que ela fica ainda mais em evidência, até porque o Alberto Valentim aos poucos está definindo esta dupla. Ao longo da competição já teve o Simon, já teve o Sérgio Rafael e parece que agora Wanderson e Derlei Santos de fato são os dois jogadores aí da posição. Outra posição para a gente prestar muita atenção, o Léo Oliveira. Tem muitos torcedores da Ponte que pedem Léo Oliveira como titular no lugar do Dudu, porque o Dudu toma muitos cartões amarelos, porque o Dudu lhe cadencia muito o jogo. Tem muitos torcedores que pedem, olha, o Léo Oliveira tem tanta qualidade quanto o Dudu, mas ele tem mais versatilidade. Então hoje é um jogo, por mais que as condições não sejam ideais, mas para a gente prestar atenção, se o Léo Oliveira jogar muito bem hoje, ele vai colocar uma pulguinha atrás da orelha do Alberto Valentim, porque o Léo Oliveira pode aparecer como titular no derby na próxima rodada. Eu acho que o meio campo da Ponte ainda está aberto, eu não vejo ainda o jogador já com a camisa, já com os 11 ali fechados. E claro, a gente vai prestar atenção também no ataque da Ponte de uma maneira inédita, com o Jean Dias, com o Bruno Lopes, que marcou o gol da vitória na última rodada, e com o Gé. O Bruno Lopes, ele é mais um centroavante, ele não tem tanta mobilidade. Por isso que eu acho que em determinado tempo ali do jogo, ele vai ficar centralizado. E aí deixar o Gé, que tem uma mobilidade maior, ele tem um arranque, a gente pode lembrar contra o Náutico lá em Recife, ele que puxa aquele contra-ataque que força a expulsão do Muriel, que foi muito importante. Então ele é um jogador que tem essa explosão e acho que ele deve jogar um pouquinho mais pela beirada, assim como o Jean Dias. Não é fácil jogar sem meia, eu acho que vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita calma os homens de frente da Ponte, e que o Alberto Valentim tenha montado uma Ponte Preta para encarar, para enfrentar a equipe do Caxias, não necessariamente fazer uma marcação-pressão, atacar, ter a posse de bola, não tem problema você se defender, mas você tem que ter o contra-ataque, e aí esse contra-ataque ele precisa aparecer, precisa ter um meio-campo dinâmico, mesmo nessas condições aí de posse de gramado pesado, mas que tenha a inteligência de conseguir colocar essa bola em condições pro Jean Dias fazer um cruzamento, pro Bruno Lopes, pra Ponte ter uma presença diária e conseguir incomodar este Caxias que ainda tá invicto na competição. Tô na esperança de um bom jogo, apesar desse duelo de líderes, desse empate sendo bom para as duas equipes, mas na hora que a bola rola, acho que isso aí fica em segundo plano e as duas equipes vão em busca desta vitória, cada um com a sua característica, a Ponte pensando na motivação que dá uma vitória pro derby, o Caxias já pensando na classificação de forma antecipada, mas estou esperando um bom jogo. Não é à toa que as duas equipes estão nas 2 primeiras colocações da Série C, Antônio Lu. Esse é Gabi Castro que vai comentar tudo o que acontece no duelo entre Ponte Preta e Caxias, Caxias e Ponte Preta no gelado Estádio Centenário. Abraçando o pessoal que está mandando mensagem aqui no YouTube, o Cris Alvione, o nosso titular, sempre participando, tá falando que a Macaca vai vencer por 3-0. A Suzana Jardim, hoje, o Caxias, o Grenado Povo, tem que voltar a vencer no Centenário. Valeu, obrigado, Suzana, mas venceu todos os jogos na Série C. O importante
é que você tá participando com a gente. O Júlio Gonçalves, a macaca vai ganhar hoje. Valeu, Júlio. E você que tá ouvindo também pode mandar mensagem aqui através do nosso chat do YouTube e também através do nosso WhatsApp, que é o 19991869070. O Caxias, que tem como mascote o Falcão Grená, e também o Beppe, que é um personagem italiano criado por um cartunista. O Beppe, ele representa um italiano, fã de vinho e futebol, e que é um outro mascote. É aquele rapazinho que tava fantasiado, que o cabelo assustou, que tava na arquibancada brincando com a criançada. Ele é o Beppe, o mascote do Caxias, além, é claro, do Falcão Grená. Rápida passada aqui pelos jogos. Tem Brasileirão. O São Paulo abre o placar contra o Fluminense. Arboleda, aos 24 minutos, coloca o tricolor paulista em vantagem contra o tricolor carioca. São Paulo 1, Fluminense 0. Que fase do Fluminense, hein? Depois que voltou da Copa do Mundo de Clubes. Só derrota, né? Só derrota, só lapada. Parece que tem que chamar a Inter de Milão para jogar o Campeonato Brasileiro para ressuscitar o Fluminense. Arboleda foi pra rede, 1-0 São Paulo. Jogo com 26 minutos, o gol do Arboleda saiu aos 24. Outro jogo em andamento, o Cruzeiro vai vencendo o Ceará por 1-0. Caio Jorge, o artilheiro do Brasileirão, por enquanto coloca o Cabuloso na frente. Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro. 4h29. A bola já está no centro do gramado. As equipes já estão distribuídas. Os capitães estão decidindo para que lado vão atacar e quem vai ficar com a bola. Tá tudo pronto lá no Centenário. E se tá tudo em ordem, ele chega para trazer as emoções do duelo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Caxias e Ponte Preta com Carlos Cabela. Legal, Lupe! Bola já vai rolar no Centenário daqui a pouquinho. 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro para Caxias e Ponte Preta. Macaca no sul do país, enfrentando o líder da Série C e tentando passar o líder, né? Tentando passar o líder para assumir a primeira posição da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, como eu havia adiantado, chove ainda, venta muito, tá frio, campo encharcado, meu Deus do céu. Cabela. Vem aí fortes emoções nesse jogo. Neste momento, 16 graus em Caxias do Sul. E às 17 horas a sinalização é de 80% de chance de chuva. Exato. Ou seja, a gente no visual consegue detectar algumas poças. E tá chovendo, viu, Dri? Tá garoando. Tem chuva nesse momento lá no Centenário, tá chovendo. Tá chovendo aí, tá chovendo pra caramba ainda. E as poças d'água, a gente viu as imagens, né? Recuperadas da TV, pessoal com aquele jogador de luva, né? Porque a sensação térmica também tá menor, é 14, tá? Então o termômetro tá marcando, mas é o que o Cabela tava falando, venta muito, então a sensação é ainda menor. Vamos ver. Pra quem quer um pontinho, é a situação ideal, né? Tudo pronto, a bola vai rolar no Centenário por conta do senhor Emerson Souza Silva Baiano. Vai dar o início à partida, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Caxias, Ponte Preta. Opa! Bola tá rolando, já tem jogador caído do gramado, lá é falta que favorece a equipe do Caxias. No sistema defensivo, quem chegava ali era o Luiz Felipe cometendo a falta. Faz a cobrança de falta, a equipe do Caxias vem pro campo de ataque. Vem carregando ali pelo lado esquerdo, quem chega na bola, Marcelo Nunes. Despacha pro campo de ataque, a bola sobra no meio da área. Saiu, Pedro Rocha pegou, largou, segura o goleiro. Já dá um susto logo de cara o Pedro Rocha no ataque da equipe do Caxias, Adriana Almeida. Ele foi numa bola rasteira tentar defender e aí a bola bateu no peito dele de uma maneira estranha e espirrou. Mas para uma linha onde ele ainda alcançava e não havia jogador do Caxias. Por isso, a Ponte ficou tranquila. Mas vale lembrar mais uma vez, é o segundo jogo apenas no ano do Pedro Rocha. Eu acho que ele não calculou o gramado molhado. Quando a bola bate no gramado daquela deslizada, explode no peito dele. Pra sorte da Macaca, deu tudo certo. Trabalha a Ponte, vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça pra fazer o corte foi o Alan, zagueiro da equipe do Caxias. Devolve a Macaca, recebe a bola pela direita o Jean Dias, vai lá na linha de fundo, prepara o cruzamento, vem o baixinho no primeiro pau. A zaga faz o corte mais uma vez, briga pela bola a equipe da Macaca, Luiz Felipe fica com ela, domina, tem marcação pra cima dele, protege a bola por ali o Iago, gira o corpo, sai jogando pela esquerda, tem marcação Ponte Pretana, a bola vai pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Caxias
pela esquerda, campo defensivo, com 1 minuto e meio de bola rolando deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Ô Cabela. Oi. E chama a atenção o Gia Dias como capitão, né? Porque na última rodada ele perdeu a posição, pela primeira vez na Série C ele foi o reserva, só que ele deu o cruzamento importante. Hoje, como capitão, Alberto Valentim dando uma moral, né, pro atacante, acho que tentando colocar de novo, né, o Gia Dias aí no Campeonato Brasileiro da Série C, quem sabe não marca pela primeira vez na competição, porque tecnicamente ele é um jogador importante, então chama atenção como capitão, dando uma moral para este atacante. É uma faixa de capitão motivacional. Ah, é. Essa é. É, né? Vinha a Ponte Preta ali pelo lado esquerdo, a bola foi pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Caxias. Jogo, por enquanto, no ritmo do gramado, né? A Poça dando o ar da graça, faz aquela travada na bola, os jogadores tentam correr, dando aquele toquinho na bola para fazer com que ela consiga rolar no gramado encharcado. Ponte Preta responde e já bota no campo de ataque. O Gé vai brigando lá no sistema, lá no ataque. Quem chega por baixo rasgando o Thiago Coelho. O goleiro dá um bico na bola, joga pro campo de ataque do outro lado. Vai ficando ali com a equipe da Macaca. Fica com o Wanderson, toca do lado, trabalha a equipe da Ponte, dá um bicão na bola, sobe, desce, vai lá pro campo de ataque, chega por baixo o zagueiro, joga em cima do Gé, a bola volta pelo meio, o zagueiro corta mais uma vez, o juiz atrapalha, chega por ali, o toque de bola, o árbitro quer participar do jogo, ele tá muito próximo da bola ali, daqui a pouco ele dá uma cabeçada na bola, dá um passe pra alguém ali, trabalha... Cabela. Oi, diga, Adri. Fica um jogo meio em câmera lenta, né? Porque realmente a bola... praticamente pouquíssimos locais do campo é que ela rola de maneira normal. Exatamente, olha lá, a Poça d'Água vai atrapalhando, a Ponte briga pela bola, tenta sair jogando o Maguinho aqui pela direita, aperta a bola pra Poça d'Água, quem se dá bem por ali é o Iago, carrega a equipe do Caxias do campo de ataque, faz a finta, vai na linha de fundo, prepara o cruzamento, protege a bola, mas ele protege a bola com o corpo, ele acaba indo em cima ali do jogador da Macaca, parece que é o Maguinho, tava no lance ali, os dois já se desentendem, bate boca ali e ficam os dois ali batendo boca, não era o Maguinho não, era o Wanderson, Adriana. Eu vi apenas como um jogo de corpo. O Iago ficou reclamando um pênalti, um empurrão ali. O fato é que ele levou a bola pra dentro da área pra fazer essa simulação mesmo. O juiz não caiu na dele, aí teve ali um bate-boca com o Wanderson, mas já tudo tranquilo, tiro de meta pra Macaca. Porque se ele dá um pênalti desse daí, tem que dar a mão pro rapaz lá que apitou o jogo do Guarani na segunda-feira, né? Porque pelo amor de Deus, daí, né? Não tem jogo, porque daí todo lance vai ser falta, né? Porque ali... é contato de jogo normal, esse lance. Agora, tem que prestar atenção o Maguinho lateral direito, porque ele foi pro lado onde tá mais carregado ali, onde tem a poça maior. Então é essa leitura de jogo que ele vai ter que ter. O lado direito do campo parece que tá pior. Então não dá pra você sair jogando ali, porque a bola ela não rola. Vem Ponte Preta pro campo de ataque, a bola rolando ali pela intermediária, chega a zaga do Caxias, faz o corte, Arthur, fica na sombra, bota, olha lá, falei que o árbitro queria participar, a bola bateu no braço do árbitro, foi mão lá. Toca a bola mais uma vez, a equipe da Macaca no campo de ataque, aqui pela direita Maguinho, joga com Jean Dias, a bola parou na poça d'água de novo. Chega por baixo, rasgando, dá um bico na bola. O Alan joga lá pro campo de ataque. Mais uma vez o Maguinho fica com ela, domina, bota o corpo à frente, protege a bola, fica pedindo uma falta, o árbitro anota, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Quando a CBN marca 5, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Nós temos de 5 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo no centenário, 14ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Caxias 0. Ponte Preta Também 0. Lupe. Central da Bola. Abraçando os amigos aqui do WhatsApp, o Marcos Fiapo pergunta: Ponte vai levar alguma na transferência do Emerson Royal? Sim, vai levar uma. E quem mais tá aqui? O Mauro do Campo Grande também participando pelo nosso WhatsApp. Brasileirão, São Paulo vai vencendo o Fluminense 1-0. Ô Gabi, você falou do Maguinho, que tem que tomar cuidado de sair jogando por ali, mas no geral a Ponte tá sabendo jogar melhor nesse campo encharcado aí, não é? A postura da Ponte ela é adequada nos primeiros minutos, é uma Ponte Preta muito ligada, sempre quando tem a bola a equipe do Caxias tem pelo menos 2 jogadores da Ponte, não estão dando nenhuma brecha
E é um começo de jogo de uma equipe que foi para Caxias para lutar sim. Vem Caxias pro campo de ataque, cruzamento da grande área, passa por todo mundo, linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca com 6 minutos e meio deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Adriano Almeida, diga. Jogo ainda com poucas emoções e eu vou aproveitar essas paradas para responder mais detalhadamente ao nosso ouvinte, o Fiapo, que perguntou se a Ponte vai levar uma grana com a venda do Emerson Royal. A gente vai. Opa! E é cerca de R$1 milhão. Oi, 1 milhão. R$1 milhão, porque o Emerson Royal foi formado na base Ponte Pretana e agora a negociação dele, ele sai do Milan e vai ser negociado com o Flamengo. Então, no mecanismo de solidariedade da FIFA, a Ponte Preta tem aí direito a cerca de R$1 milhão. Não vai chegar, acho que é R$1.100.000, mas vai levar um dinheiro, assim como também a negociação do goleiro Lucas Perry também deve render cerca de R$1 milhão aos cofres da Macaca. Lucas Perry, que defendeu a Ponte Preta quando tinha 16 anos, ele foi para o São Paulo numa negociação aí não muito amigável, mas a Ponte sim é clube formador também. Então, ou seja, nos próximos meses, a previsão é que cerca de R$2 milhões entrem para os cofres da Macaca por conta da formação desses dois atletas, Emerson Royal e Lucas Perry. Milhãozinho pingando aqui, milhãozinho pingando ali, é sempre bom, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas, ainda mais numa semana tão importante, né, como o Pois derby. é. Eu tenho certeza que a diretoria está interessada e está trabalhando para o quanto antes esse dinheiro cair, porque a luta tem sido para manter o salário em dia. Então, R$2 milhões, eu sei que a Ponte tem muitas dívidas, mas se parte desse dinheiro conseguir ir para o pagamento dos funcionários, dos atletas, vai ser de grande importância, se não for nesta semana, nesta reta final de Campeonato Brasileiro de Série C. Tem falta pro Caxias no campo defensivo, vai se ajeitando ali o Alan para fazer a cobrança. Busca alguém pro pasto, ninguém se apresenta, agora sim, ele joga lá, dá aquele bicão na bola, joga pro campo de ataque, sobe de cabeça o Eduardo Melo, a bola sobra pela intermediária, trabalhando a série de bola ali com o Tomás Bastos, já faz a abertura aqui pra poça d'água lá da esquerda, para nela, volta a bola com ele ali, o Vini Guedes, devolve pelo meio, foi chutar a bola, a poça d'água atrapalhou o Alan, zagueiro, a Ponte vem pro ataque, lançamento feito, direção à área, sai o goleiro, Thiago Coelho, saiu ali. Deslizando no gramado encharcado, pega a bola, Adriano Almeida. Buscava a velocidade agora do Jean Dias numa bola alongada, mas aí a hora que ela bate no gramado, ela fica mais lenta e aí ficou mais pro goleiro do que pro Jean. Ponte tenta sair jogando, no pé de ferro ali, leva melhor, Maguinho dá um bico na bola, joga pro câmara, ataque Gé, recebe lá do lado da esquerda, a bola parou na poça d'água, olha a Ponte Preta, Giriguidu! Ponte Preta! Gol! Artilheiro Gé! Artilheiro Gé! Lançamento do Maguinho, lá no fundo, lá no ataque, a bola parou na poça d'água, na tabelinha, poça d'água e Gé, poça d'água e Gé, o Gé jogou pro fundo do gol! O goleirão ficou deitado, parecia um peixe nadando na poça d'água ali fora da área. Bola no fundo do gol, deu Ziriguidum pra Macaca. A 9 minutos deste primeiro tempo, o 9 da Ponte manda pro fundo do gol. 1 pra Ponte, nada pra equipe do Caxias. Adriana. A jogada começou numa invertida de lado. Do lado direito, com o Maguinho, ele inverteu, lançando o Gé lá do lado esquerdo. Assim como antes, uma tentativa de lançamento para o Jean Dias, o goleiro Thiago Coelho chegou na frente, estava confiante para também chegar nessa bola na frente. E ele chegou antes do Gé nessa bola. Só que a hora que ele arma para dar o chute, ele leva um escorregão enorme no gramado muito molhado do estádio. E aí, ficou fácil pro Gé. O Gé nem quis saber de dominar, nem quis saber de avançar, até porque o Thiago Enes, lateral direito, chegava na marcação. Foi muito esperto e muito rápido o Gé, apenas para dar um chute forte pro gol vazio. Macaca bonito na frente, 1-0. Gabi Castro, tem muita reclamação da equipe do Caxias do Sul, do Caxias, a comissão técnica, banco de reserva, todo em pé ali, pedindo um possível impedimento. Sinceramente, o lance eu não consegui ver. Se passar o replay novamente,
vou prestar mais atenção, Gabi. A imagem ela não é conclusiva. O que a gente pode concluir é que o Maguinho ele foi muito esperto, foi muito inteligente, fez este lançamento e de fato o Gé tá como ponta esquerda, aquilo que eu tinha falado no início do jogo. Bruno Lopes jogando mais centralizado, o Jean Dias pelo lado direito e de fato o Gé pelo lado esquerdo. E foi esperto, foi inteligente, não foi afobado, esperou a poça d'água, de fato a bola parou ali e aí com o gol livre mandou pro fundo das redes, 1-0, cenário ideal para uma Ponte Preta que na minha visão já estaria satisfeita com o empate, agora com 1-0 pode jogar mais tranquila, não pode se acomodar, porque certamente o Caxias vai vir para cima e com essas condições de gramado é um jogo muito perigoso, mas é uma Ponte Preta que a gente já tinha elogiado a postura inicial, que estava encarando a equipe do Caxias, que entrou ligada e esse lance mostrou como a Ponte Preta e como o Gé estava esperto no lance para abrir o marcador. Opa! Antônio Lupe tem gol onde, Lupe? Tem gol em Minas Gerais. Antônio Galeano empata pro Ceará aos 39 minutos do primeiro tempo. Agora Cruzeiro 1, Ceará também 1. 12 agora, 12, já passamos de 12. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 12 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Estádio Centenário. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macacajé. Caxias. Nada pra equipe do Caxias, Lupe. Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai empatando com o Ceará 1-1. O São Paulo vai vencendo o Fluminense por 1-0, gol de Arboleda. Pela Série C do Brasileirão, por enquanto tudo 0-0. Itabaiana e Ituano, Figueirense e Anápolis. Futebol Globo CBN. Tem uma falta ali em cima do Jean Dias, ali no sistema defensivo, falta favorece a equipe do Macaco, o jogo tá parado. Jean Dias vai se levantando, tá tudo certo ali com ele, chega para fazer a cobrança da falta o Darley, pega a bola ali para fazer a cobrança da falta, tem pressa nenhuma, Ponte tá ganhando o jogo, 1-0, Macaca tá na frente, gol foi do Gé, tabelinha, Gé poça d'água. Bola pro fundo do gol, a Macaca tá ganhando 1-0, a Ponte tá na frente. Falta cobrada, levantamento, vem pro campo de ataque pela direita. Quem tenta fazer o domínio é o próprio Gé. Domina, carrega a bola, escapa da poça d'água, deu um tapa nela. A bola para na poça d'água pelo meio do caminho. E agora uma falta anotada ali, o Gé escorregou, caiu sozinho. Também uma falta em cima do Pedro Cuiabá. O jogo vai ficando nervoso ali, Adriano Almeida. Porque os jogadores do Caxias já perceberam aí o expediente Ponte Pretano, já perceberam também o gramado mais pesado e eles não têm vergonha de fazer falta não. Anteriormente a essa falta que a Ponte sofreu, o jogador do Caxias já parou a jogada lá no setor defensivo da Ponte para evitar contra-ataque. Eles não têm vergonha de jogar feio não, Cabela. Arthur briga pela bola, fica com ela, leva melhor, carrega lá pela lateral esquerda, toca na bola, vem buscar o jogo lá pelo lado esquerdo. Quem chegava por ali era o Bruno Lopes, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Caxias. Não tem muita pressa ali para cobrar não, Thiago Enes. Ele vai buscando alguém para fazer o arremesso, ninguém se apresenta, o árbitro manda ele voltar um pouquinho mais atrás ali para fazer a cobrança, agora sim, traz o arremesso, joga, ele foi do mesmo lugar, né, que ele tava para fazer o arremesso, o árbitro mandou voltar, ele voltou na corrida do mesmo lugar, fez o arremesso, tá tudo bem. Outro arremesso manual um pouquinho mais à frente ali, 14,5, primeiro tempo, 1-0, Macaca tá ganhando. Lá pela direita, toma a distância, o Thiago Enes vai jogar pro meio da grande área, tá todo mundo lá no meio, hein? Corre o Thiago Enes, arremessou o bico da pequena área, a bola tá viva no meio da área, a sobra de bola, a batida, explodiu em cima do Luiz Felipe, sobra de bola pela esquerda, mantém a equipe do Caxias no campo de ataque, gira o corpo, o Iago joga pra grande área, chega a zaga da Ponte, faz o corte, Bruno Lopes dá um bico na bola, tira da grande área, joga lá pro campo de ataque, o zagueiro vai fazendo a cobertura ali, protege, fica com ela, e quem quer trazer informação é Antônio Lupe, diga aí, Lupe. Série C do Campeonato Brasileiro, Itabaiana abre o placar pra cima do Ituano. 16 minutos da primeira etapa, Itabaiana 1, Ituano 0. 15 passados é o primeiro tempo, sai jogando mais uma vez a equipe do Caxias, ali pelo meio com o Lucas Cunha, ele faz de domínio, vem carregando o círculo central do gramado, breca, gira o corpo, na verdade quem tá com a bola ali é o Vini Guedes, né? Volta a bola aqui, ali atrás para começar com o Alain, agora sim, tá ali o Lucas Cunha para jogar no sistema defensivo do Caxias. Vai trabalhando a saída de bola, bola pro campo de ataque, teve desvio, arremesso manual pro Caxias, lá no campo de ataque. Vai chegando o Caxias, a Ponte se encolhe um pouco depois do gol. Gabi vai falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho ele fala pra nós como tá enxergando a Ponte Preta depois do gol. O gol sai aos 9 minutos. Toma a distância o Thiago Enes. Vai fazer o arremesso manual. Vem bola pra grande área mais uma vez. Ali pelo meio. Eduardo Melo tentou ajeitar com o peito. Chega a zaga da Ponte pra fazer o corte, Wanderson.
Gabi Castro, Ponte Preta é uma encolhida que é natural, não é? Até certo ponto natural, eu entendo desta maneira também, marcou o gol e aí o Caxias ele vem pra cima, mas a Ponte não sofre, o Pedro Rocha não fez nenhuma defesa até aqui. Gosto muito da partida da Ponte, da postura dos atletas, ninguém tentando sair jogando, a Ponte cometendo poucos erros, dando chutão pra frente, e aí isso acaba virando lançamento, porque correto, visando o Gé, que ele consegue fazer o jogo de corpo, o Jean Dias sofrendo muitas faltas, Luiz Felipe esperto, o Léo Oliveira enxergando o lado esquerdo. Então a Ponte faz uma boa partida até aqui, 16 minutos de uma Ponte Preta ligada e que já chega de novo ao ataque. Com falta pela direita, Jean Dias vai na cobrança, ele mesmo recebeu a falta, vai pra cobrança, toma a distância ali, de perto da direita, vem levantamento pra grande área, primeiro pau, bola trabalhada, tabelinha feita, chegou pela direita, pintou cruzamento na grande área, não, o goleirão tava lá pra fazer a defesa, ela volta com o Arthur, toca na bola, mais uma vez aqui pela direita, Jean Dias na bola, cruzamento na área, chega o goleiro, dá um soco na bola, tira o perigo da grande área, sai jogando o Caxias, vem pro campo de ataque, mas bola pra fora, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 17 passados, primeiro tempo do jogo, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Pra Macaca. Caxias. Nada pra equipe do Caxias, Lupe. Central da bola. Intervalo de jogo, o Cruzeiro vai empatando com o Ceará em 1-1, jogo em Belo Horizonte. Finalzinho da primeira etapa e o São Paulo vai vencendo o Fluminense por 1-0, gol marcado por Arboleda. Futebol Globo CBN. Caxias tenta chegar no campo de ataque lá pela direita, escapa bem da marcação, bota a velocidade, chega a marcação da Ponte por baixo, fica com a bola bonito no lance, bem na jogada ali, na chegada do Danley, fez o domínio, protege a bola, é o Emerson, né? Tava no lance ali, recebe a falta, o árbitro tá dando uma falta contra a equipe da Macaca, né? Primeiro o Emerson foi lá, fez o corte, bandeira escorregou, caiu bandeirinha, aí ele prende a bola e o árbitro dá a bola presa ali do Emerson, é isso, Adriana? Ou até mão, né? Porque ele caiu abraçando a bola ali. Foi bonito o corte, mas depois tentou simular uma falta. Realmente, no segundo lance, o jogador do Caxias não fez falta no Emerson. E aí, então, o Caxias é quem tem a falta a seu favor. Tomás Bastos, já na bola, vai levantar essa bola para a área da Macaca. Tá todo mundo se ajeitando ali da meia-lua da grande área, hein? Todo mundo se ajeitando da meia-lua da grande área, o Bandeira deu... Aliás, o Bandeira levou um escorregão ali, meu amigo. Olha... Ficou perdido, hein? O ABS dele foi longe ali, viu? Não teve como frear não, rapaz. Passou lotado. Ele deu até falta pra Ponte no lance, tá? Pois o é. árbitro aqui deu pro Caxias. Deu falta pra Ponte, porque o jogador do Caxias chegou chutando, mas o árbitro já tinha marcado falta pro Caxias. Falta cobrada, levantamento da grande área, sobra de bola pelo meio. Giriguido, não. Impedimento marcado lá pelo auxiliar número 2, o Edevande Oliveira Pereira, o baiano, anotou impedimento, ataque do Caxias, Adriano Almeida. O impedimento agora que motiva muita reclamação dos jogadores do Caxias que vão para cima do Bandeira, o Bandeira pede calma e agora até o árbitro vai lá afastar os jogadores do Caxias porque o gol realmente já está invalidado. A gente vai tentar aí no visual também ter uma ideia. O jogador da Ponte que toca na bola, né? Não tem impedimento. Exatamente, é isso que acontece. Eu acho que até o Gé, na cobrança do Tomás Bastos, pega na bola e aí, por isso, não seria o impedimento. Tá dando gol. E aí ele dá o gol agora, depois da conversa com o Bandeira. Tá dando gol agora pra Ponte, pra equipe do Caxias, agora os jogadores da Ponte. Que confusão, gente. Cada jogo que a gente participa, transmite, tem uma confusão relacionada à arbitragem. Mais uma vez, agora o auxiliar deu impedimento. O árbitro foi conversar com o auxiliar, anotou o gol para a equipe do Caxias. E agora quem reclama são os jogadores da Ponte, Adriano Almeida. Até parece que houve alguém falando ali que bateu no jogador da Ponte. Porque num primeiro momento o Bandeira estava muito convicto da marcação. E aí depois... ele faz que não e foi no Gé, foi na coxa do Gé que essa bola bate e depois o Calisson escora de cabeça para fazer o gol. E agora, obviamente, muita reclamação dos Ponte Pretas, mas vamos falar de justiça. Justiça o gol foi legal, Cabela. Só precisa ver se na cobrança da falta não estava impedido. Na cobrança da falta não estava não. O desvio ali pelo meio, sai o Calisson na cara do gol para fazer ali o empate da equipe do Caxias.
Posso gritar Ziriguidum agora? Ainda não, viu? Ainda não? Porque os jogadores da Ponte estão em volta do auxiliar, o árbitro está lá conversando com o auxiliar, eles estão perdidinhos exatamente por conta deste lance. Se é uma nova jogada, esse toque do Gé para trás, ou se de fato é apenas um desvio e aí não configuraria o Ziriguidum! Gol do Caxias! Não é bem assim, a gente tá acostumado a gritar Ziriguidum depois porque tem VAR e tudo mais, né? Mas mesmo não tendo VAR, a gente grita o Ziriguidum depois do lance, porque agora o lance, o árbitro voltou atrás, o Bandeira voltou atrás, todo mundo voltou atrás e deram o gol para a equipe do Caxias. Tá tudo igual no Centenário. 1 para Ponte, 1 também para a equipe do Caxias. Adriana Almeida, meu Deus. Cobrança lá longe, mais perto do meio-campo do que da grande área, pelo lado direito. O Tomás Bastos levanta essa bola para a área, ela resvala na coxa do Gé e aí fica limpa, perto da pequena área para o Calisson de cabeça escorar. E aí sem chances para o Pedro Rocha. Agora, depois de muita reclamação dos jogadores pontepretanos, o Gé toma cartão amarelo. Cartão amarelo pro Zé, gol do Caxias, tá tudo igual. Já estamos com 22 minutos, quase 22 e meio deste primeiro tempo. Mais uma vez, a arbitragem, não estou falando que o árbitro está certo ou está errado, mas se vai do Bandeira, ele teria errado de novo. Que lambança mais uma vez. Ô, Gabi, meu Deus, hein? Falta convicção, né? Impressionante. Foi na base ali da pressão dos jogadores do Caxias que explicaram o lance pro auxiliar e por isso ele voltou na sua decisão. Ele estava com o instrumento de trabalho levantado e depois na pressão dos jogadores do Caxias, o árbitro conversa com o auxiliar, ele fala, de fato isso aconteceu. O Gé, ele toca na bola, gera um segundo lance, portanto não tem impedimento e aí o Calisson marca o gol. No primeiro erro da Ponte, na primeira falha, o Caxias foi fatal, sem marcação ali, o Calisson na segunda trave, mandou pro fundo das redes 1-1. Vamos ver o impacto que tem este gol, porque até então era uma Ponte Preta ligada, enfrentando a equipe do Caxias, conseguindo chegar ao campo de ataque, não só se defendia, então se conseguir mantiver isso, nós teremos uma boa partida a partir daqui. Vem Macaca mais uma vez no ataque, preparou a batida de longe, explodiu no zagueiro, volta a bola pelo meio, Emerson, dá um tapa na bola, joga ali à frente da grande área, chega para fazer o lance, vem a Macaca, é falta! Não! Árbitro não deu falta, não, segue o jogo. Trabalha a série de bola, a equipe do Caxias, a Macaca aperta a marcação ali na saída. Chega Bruno Lopes ali pra cima do marcador, quem chega no lance ali era o Pedro Cuiabá, despacha pro campo de ataque, o lançamento foi feito lá na frente, chega a marcação do Danley, joga a bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Caxias, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área, sobe a zaga para fazer o desvio. A bola tá viva no meio da grande área, quem chega lá pela direita, o Eduardo Melo. Ele só protege, a bola vai pra fora, escanteio. É pro Caxias, é lá pela direita, o esquinado, primeiro do jogo, Adriana. Pelo lado direito agora e é de novo Tomás Bastos quem se encaminha lá. Caxias que já mostra força na bola parada, porque foi assim que empatou. Agora vai tentar o vira. O Gera um dos pendurados ou não? Não. É lá pelo lado direito, vem bola para a grande área, escanteio, favorecendo a equipe do Caxias. O Bastos está lá para fazer a cobrança de perto da canhota, autoriza o árbitro. Tomás Bastos correu fechadinho no meio do pequeno área. Sobe Pedro Rocha, dá um soco na bola, a bola fica viva pela intermediária, sai jogando Luiz Felipe. Ele protege a bola, carrega aqui pela direita, vem buscando espaço para a chegada no campo de ataque, já faz o lançamento. É lá pela ponta canhota, quem sobe por ali é o Gé. A bola espirrada, desviada, volta, Jean Dias domina, devolve no Gé. Lá pela ponta canhota, mais uma vez chega por baixo. Thiago Enes para fazer o quarto e joga a bola para fora em arremesso manual para a equipe da Macaca. Vem para cima, Ponte. 1-1, placar do jogo. Trabalha ali o Arthur do arremesso manual, começa com o Derlei lá no sistema defensivo. Rola a bola com o Emerson, cuidado com a poça d'água aí, Emerson. Ele vem carregando a bola, tomou um tranco ali. O árbitro vai dando a vantagem, não. Parou, voltou atrás, anotou a falta. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos desse primeiro tempo de jogo. É a 14ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Caxias. 1, Calisson. Ponte Preta. 1, Gé. Lupe. Central da Bola. Pelo Campeonato Brasileiro, ontem à noite, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0. Intervalo de jogo, o São Paulo vai vencendo o Fluminense por 1-0. Cruzeiro e Ceará empatam em 1-1. Pela Série C,
O Itabaiana tá na frente do Ituano 1-0. Figueirense e Anápolis empatam sem gols. Futebol Globo CBN. Arremesso manual pela esquerda ali pro Caxias, que vem pro campo de ataque, hein? 1-1, 26 minutos desse primeiro tempo. Ali pela esquerda a cobrança do manual, quem chega é o Marcelo Nunes, toma a distância ali o meia dúzia da equipe do Caxias, vai jogar a bola lá pro meio da grande área, hein? Toma a distância, bota a busanfa lá no alambrado, toma, vai, corre, velocidade, vem ali no bico da pequena área de cabeça, o corte foi feito pela zaga Ponte Pretana, volta pro Caxias, outro cruzamento, a bola tá viva no meio da área, sobra de bola do lado, briga por ela, chega por baixo, pra fazer o corte, tava lá o Léo Oliveira, lançamento feito pro campo de ataque, já não consegue o domínio, fica reclamando de uma falta, abre os braços, o Jean Dias também reclama, todo mundo reclama, mas a falta não foi anotada. Vem Caxias mais uma vez pro campo de ataque, cresce no jogo depois do gol do empate. Thiago Enes tenta a finta, perde a bola, recupera a equipe da Ponte Preta com o Luiz Felipe, cai, gira o corpo, tenta o passe, desvio foi feito, bola pra fora. Arremesso manual para a equipe da Macaca. Gabi Castro, o jogo ficou brigado demais agora. Não estava assim, não é? Duelo de líderes, empate, falha de um lado do goleiro do Caxias, falha do Gé do outro, e o Gé é um forte candidato para sair no intervalo. Não porque faz uma má partida, porque é o autor do gol, jogador importante ofensivamente, mas está nervoso em campo, já recebeu o cartão amarelo, já reclamou de uma falta com a arbitragem. Então o Gé precisa ter a cabecinha no lugar, lembrando que a próxima rodada é muito importante, e o Bruno Lopes tá sem função no jogo, tá sumido, nenhum lance ele conseguiu aparecer. Seria importante o atacante da Ponte chamar essa responsabilidade também, porque o Jean Dias é participativo, o Gé também, mas o Bruno Lopes não tá conseguindo jogar. Chega rasgando por baixo ali o Danley, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pro Caxias, lado esquerdo se mantém no campo de ataque, o Nunes vai chegando ali, Marcelo Nunes faz ali vai fazer o arremesso manual, busca lá no bico da pequena área, chega a zaga Ponte Pretana, briga pela bola, chega Emerson, toca nela, Wanderson pela direita, tem marcação pra cima dele ali no carrinho, perigosíssimo esse carrinho na chegada do ataque da equipe do Caxias, a sobra de bola com o Maguinho, tem marcação pra cima dele, teve desvio, bola pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. O último toque ali do jogador do Caxias. Vai todo mundo reclamar com o árbitro ali, mas, Adriana, o jogador que tá caído, eu não consegui ver quem é o jogador que tá caído ali, mas olha que ele deu um carrinho perigosíssimo, é o 27, é o Pedro Cuiabá. Ele deu um carrinho no lance anterior ali, que se pega a perna do Wanderson, quebra em 3 lugares. Cabela, eu achei o time do Caxias um tanto pesado nas marcações, e aí, para não dizer violento, tá? E agora, nesse momento, o cartão amarelo pro Júnior Rocha, pro Alberto Valentim, técnico Ponte Pretano, leva cartão amarelo pela reclamação, um carrinho, no mínimo temerário ali, o árbitro tá deixando o jogo seguir. A Ponte, no começo do jogo, já não reclamava tanto com o árbitro. De uns minutos pra cá, e principalmente depois, obviamente, do gol, jogadores da Ponte também começaram a se irritar com a arbitragem. Agora é todo mundo falando com a arbitragem, porque já percebeu que o árbitro é muito volúvel, e os jogadores do Caxias, na minha opinião, pegando pesado nas faltas. Arremesso manual para Macaca, tem a marcação ali em cima do Wanderson, do Eduardo Mello, a bola vai para fora, outro manual que favorece a equipe da Ponte. Mais uma vez o Maguinho vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Toma a distância, vai lá perto da bandeira do escanteio, do sistema defensivo ainda, hein? Faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque no meio do caminho. Chega para fazer o Pedro Cuiabá, corta, a bola sobra com o Tomás Bastos, devolve ali pela intermediária, trabalhando a bola, Thiago Enes, perto da direita, lançamento, direto para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Cabelar. Oi. O Gabi falou sobre a possibilidade do Gé ser sacado do intervalo, porque já tem cartão amarelo, porque tá começando a ficar um jogo perigoso, e perder o Gé no derby vai ser um déficit muito grande para a Ponte. Se o Alberto Valentim quiser sacar o Gé, no banco hoje, ele só tem 2 atacantes aí com características que possam suprir aí as mesmas do Gé. É o Toró e também o Diego Tavares. O Everton Brito, que vinha sendo titular, inclusive na última rodada contra o Floresta, hoje nem no banco está, acredito que tenha também sido poupado por conta do derby. Mais uma falta anotada favorecendo a equipe do Caxias. Quando a gente fala em jogo duro, jogo pesado pelos lados do Caxias,
O Caxias tradicionalmente já tem esse jogo pesado, truncado, forte, né? Característica do futebol gaúcho. Exato. Né? Muito forte. E aí com poça d'água desse jeito piora, né? Sim, mas a Ponte está conseguindo encarar. A Ponte faz uma boa partida. O Wanderson tem sido um destaque aqui pelo lado direito, nos cortes, nos desarmes. O meio-campo da Ponte tem funcionado. O Caxias, ele fica mais com a posse de bola, mas ele não pressiona, ele não faz tanto o Pedro Rocha trabalhar. Isso é méritos do sistema defensivo Ponte Pretano. Tem falta pro Caxias, vai fazer levantamento ali na meia-lua da grande área. Tá ali o Tomás Bastos de perto da canhota, levantamento feito, chega a zaga da Ponte, faz o corte de cabeça, tira do perigo dali, ela vai sobrando com o Jean Dias, briga pela bola, Tomás Bastos na sobra, fez o passe, Gé recebe aqui pela direita, já imprime velocidade, bota no campo de ataque, lançamento é feito aqui lado direito, era pra chegada do Jean Dias, tem Maguinho por ali também, a bola vai pra fora, arremesso manual pra Ponte, no campo de ataque pela direita o Maguinho já tá lá, pra fazer a cobrança com as mãos, bola vai lá no meio do campo, o Gandula não deu uma outra bola ali pro Maguinho, ele vai lá, pega a bola pra fazer a cobrança, já vai posicionando a galera que vai jogar lá na grande área. Toma a distância ali o Maguinha, vez dele botar a busanfa lá na tela. Vai fazer o levantamento, viu? No alambrado, viu, gente? Tela, alambrado, entenda, alambrado, tela, mesma coisa, tá? Arremesso manual cobrado, senão vai ficar na tela aqui, não vai ter jeito, né? Bola na área, o árbitro pega uma falta, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar CBN. Caxias tem um. Ponte Preta. Ponte Preta também tem um, Lupe. Central da bola. Nas quadras, Liga de Vôlei Feminino, Liga das Nações, a Itália vai vencendo o Brasil por 24-20, vencendo o jogo por 2-1. Se fizer o próximo ponto, a Itália vai ficar com o título e o Brasil com o vice. Mas a gente segue mandando energia positiva para as meninas. E lá em Florianópolis, o Anápolis abre o placar em cima do Figueirense. Anápolis 1, Figueirense 0. Já vamos chegando a 33 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo em 33. Tá ali pelo lado esquerdo que chega o Marcelo Nunes para fazer a cobrança com as mãos ali. Ele busca alguém pro arremesso, joga em direção à área, faz o domínio. O Melo toca do lado, tenta o lançamento lá na linha de fundo, bola para fora, tiro de meta e favorece a equipe da Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 33,5, tiro de meta, Pedro Rocha tá lá na batida. De perto da canhota faz a batida pro campo de ataque, o lançamento chega ali pela intermediária, briga pela bola. O Jean Dias tem marcação, o árbitro pega uma falta fora do lance ali, favorecendo a equipe do Caxias. O Tomás Bastos dá um calcanhar na bola, joga lá atrás, para quem vai fazer a cobrança lá é o zagueiro, o Alan. Não, deixou pro goleiro. Vai lá o Thiago Coelho para fazer a cobrança. Perna direita já faz o lançamento, joga para o campo de ataque. Sobe Wanderson, não acha nada, a bola passa por ele. Tem a proteção ali pelo lado direito do Maguinho. A bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Caxias. Se ajeita o Caxias no campo de ataque, a Ponte agora sim tá bem encolhida. Vou falar com o Gabi daqui a pouquinho. O Caxias vem para cima. A Ponte tenta pegar ali uma jogada para sair rápido, né? Com esse gramado é difícil. Arremesso manual cobrado, bola na área. Wanderson por baixo, dá um bico na bola, tira o perigo de lá, ela sobra mais uma vez aqui pela esquerda com o Marcelo Nunes, tenta o lançamento, bola volta com ele, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, da grande área, chega a zaga da Ponte para fazer o corte, vem Emerson Santos por baixo, dá um tapa nela, pela direita, quem chega, recebe o Jean Dias, domina na perna direita, faz a proteção, foi empurrado, recebe falta, é falta, pra Ponte é pela direita, Adriano Almeida. É, mais uma falta aí, o Vini Guedes agora, e empurra na cara de pau, né? Não é uma falta sutil, não. Dá pra ver de longe que faz e sem vergonha nenhuma de fazer a falta. Vai vir levantamento. Foi uma falta bem longe da grande área, mas a Ponte com o Jean Dias vai levantar essa bola pra área. Toque CBN tá marcando 35, hein? 35. O Iago foi lá, olhou pro ar e falou assim: é aqui, seu juiz. Meio metro pra trás, é aqui. Lá, uma catimbada lá, o Jean Dias coloca a bola um pouquinho mais atrás para fazer a cobrança. Vem bola pra área, tá todo mundo lá na área. Jean Dias da cobrança faz o levantamento forte, foi lá o goleiro, deu um soco na bola, tira o perigo da grande área. Jean Dias briga pela bola, comete falta, o jogo tá parado, é falta. Gabi Castro, eu ia perguntar para você, a Ponte deu uma encolhida, saiu agora dessa falta, foi lá na saída rápida ali, mas a Ponte deu uma encolhida boa, esperando
a equipe do Caxias, hein? Perigoso. A gente pode dizer que é o pior momento da Ponte na partida, sofrendo um pouquinho mais a pressão. O Caxias ataca muito pelo lado esquerdo, principalmente com o Pedro Cuiabá e também com o Iago, o camisa 11, e aí vai sobrecarregando, né? Porque daí a bola acaba ficando do lado direito, Jean Dias, o Gé, e acaba um cansaço também aparecendo, né? Porque o Gé tomando bastante falta, o Jean Dias também, gramado pesado, 36 minutos, por isso que seria importante, né? O Bruno Lopes aparecer também, até para poder chamar a atenção do sistema defensivo do Caxias. Fica muito evidente só para cima dos dois jogadores da Ponte, e aí facilita para o Caxias fazer esse desarme, fazer essa marcação mais pesada. A posse de bola tá realmente mais com os donos da casa. Tenta sair jogando a equipe da Ponte, a falta em cima do Jean Dias, mais uma falta para Macaca dessa no campo defensivo. Lupe, fala aí, Antônio Lupe, tem gol onde? Na verdade, terminou o Liga das Nações onde? de vôlei, a Itália vence o Brasil por 3-1. O Brasil saiu na frente 25-22, mas depois a Itália fez 3 sets. 25-18, 25-22 e 25-22. A Itália é campeã da Liga das Nações, o Brasil fica com o vice. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 37 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. Estádio Centenário, 14ª rodada em Caxias do Sul. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Ponte 1 também, Antônio Lupe. Central da Bola. Começou agora o segundo tempo. Cruzeiro e Ceará empatam em 1-1. Vai começar a segunda etapa de São Paulo 1, Fluminense 0. Ainda pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, o Bahia encara o Juventude às 6:30 da noite, mesmo horário de Internacional e Vasco. Às 8:30 tem Flamengo e Atlético Mineiro. Futebol Globo CBN. 37,5 deste primeiro tempo, arremesso manual cobrado pelo Caxias. Jean Dias de cabeça escora, bola volta no Jean Dias, toca na bola de cabeça, rasga por baixo, a chegada do Vini Guedes, já bota no campo de ataque, lançamento é feito ali, fez a finta, o Eduardo Melo, saiu o goleiro, bola pra fora. Chega por baixo para fazer o corte o Wanderson. E ele já se levanta ali, chamando a atenção de todo mundo no sistema defensivo da equipe da Macaca, Adriano Almeida. Porque a poça d'água agora salvou a Ponte Preta. O Eduardo Melo driblou fácil o Pedro Rocha, ele saiu na cara do Pedro Rocha. O Pedro Rocha foi com tudo e foi driblado facilmente. E aí a bola foi parando até o Léo Oliveira conseguir num carrinho tirar para escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque, Tomás Bastos na bola. Segundo escanteio no jogo, segundo para a equipe do Caxias, vem bola para grande área. Ali pelo lado esquerdo vai pro levantamento, tá todo mundo lá no meio. Pintou o levantamento, segunda trave, passa por todo mundo. Aí sobrando lá pela direita, hein? Por ali, quem trabalha a chegada no campo de ataque, Thiago Enes, faz o levantamento, vem bola pra área. Zaga da Ponte, tenta o corte, é batida, longe do gol. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Adriana. É, mais uma chance agora o Pedro Cuiabá é quem tentou, chutou muito longe, mas o Caxias cresce bastante nesses minutos finais e ainda chove bastante em Caxias do Sul. Fala, Gabi. Pedro Rocha aprendeu nada com o Thiago Coelho, fez igualzinho, a diferença é que o Gé foi mais esperto, inteligente e bateu de primeira. O jogador, o Eduardo Melo, quis caminhar um pouquinho com a bola que ficou preso no gramado. Se ele finaliza, o gol estava livre, era a virada do Caxias. 39, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem falta pra Macaca lá pela meia esquerda, vem bola pra grande área, Adriano Almeida. Vai vir levantamento agora, porque é o único jeito mais seguro também de se ter alguma alternativa com um gramado tão pesado como tá. A falta foi sofrida pelo Jean Dias, mais uma vez o Pedro Cuiabá. Como bate camisa 27 do Caxias, ele de novo ali, e eu acho que é o Jean Dias quem vai levantar essa bola para a área, viu? Tá todo mundo lá na meia-lua da grande área, é falta para Macaca, tem dois jogadores, é o Arthur também tá lá. E o Jean Dias, os dois ali na cobrança da falta, que favorece a equipe da Macaca. Continua chovendo bastante, como disse Adriano Almeida, no Estádio Centenário, continua chovendo bastante, campo alagado, vem bola para grande área, a zaga faz o corte, volta, bola batida, espalma o goleiro! A batida de fora da grande área, foi lá o goleirão Thiago Coelho para botar para fora a bola em escanteio que favorece a equipe da Macaca, Adriana. Na tentativa do Emerson Santos agora, encheu o pé
foi no canto esquerdo ali, na verdade Luiz Felipe é quem chutou essa bola. Ele bate muito bem na bola mesmo, salvou agora o Caxias, o Thiago Coelho, mas a Ponte tem escanteio. Com Jean Dias na bola, perto da direita, levantamento, primeiro pau, zagueiraço ali, hein? O Arthur ali, ele foi um zagueirão ali agora, hein? De peixinho, jogou pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Será que tentou uma jogada... Eu vi uma jogada ensaiada nesse primeiro tempo da Ponte, muito bonita, de bola parada, assim, aquelas jogadas que você vê que o time tá treinando, tá azeitando. Agora, quero acreditar que foi uma tentativa de jogada ensaiada que deu tudo errado, que ninguém saiu. Eu acho que o cruzamento foi muito baixo, né? A jogada era essa mesmo, veio muito baixo. Tentou consertar o Arthur, não conseguiu, né? A bola vai espirrada lá pelo lado esquerdo, o Arthur chega na bola, chega também ali pra cima. Opa! Tá dando impedimento, tava voltando do ataque. O jogador da equipe do Caxias fica discutindo ali com o senhor Edevan de Oliveira Pereira, que deve estar mais perdido, que segue tiroteio ali na lateral do campo. E você, meu caro Gabi Castro, com 41,5. Tá gostando do jogo, Gabi? Tô gostando, jogo bastante equilibrado, por mais que as condições do gramado não sejam adequadas, né? Porque a bola ela fica muito presa nas postas, mas as duas equipes estão sabendo jogar, estão conseguindo chegar ao campo de ataque. Há pouco a Ponte fez uma finalização interessante com o Luiz Felipe, para a boa defesa do Thiago Coelho. O Caxias é perigoso também nessa bola aérea, o sistema defensivo da Ponte precisa tomar muito cuidado, mas dentro das condições é um jogo bem jogado. Agora o Danley escapa bem ali do lance, faz a finta no meio de dois jogadores, sai jogando para a equipe da Macaca e o Lupe pede passagem. Fala, Lupe. Série C do Brasileiro, o Ituano empata o jogo contra o Itabaiana. Agora Itabaiana 1, Ituano 1, o gol do Ituano marcado por Léo Passos. Agora o Gé quase que atropelou ali o auxiliar, o Paulo de Tarso. O Gé já foi falar com o Paulo de Tarso agora há pouco numa marcação ali de falta do Gé. Foi reclamar mais uma vez, ele tem que estar de olho aberto o Gé, né, ô Gabi? Sem sombra de dúvidas, é um jogador que ele é muito intenso, ele reclama bastante com a arbitragem, ele joga o corpo e já tem amarelo. Vem Macaca lá pela esquerda com o Arthur, fez a finta, preparou o lançamento. Por baixo, o corte foi feito ali pelo zagueiro Lucas Cunha. A bola era pro Bruno Lopes, que entrava ali no meio da área. A bola seria ótima, mas a zaga fez o corte. Bola pra fora, arremesso é manual pra equipe da Ponte, não, para a equipe do Caxias. Girando pela última vez neste primeiro tempo o placar do jogo. 43 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Caxias. 1 pro Caxias. Ponte Preta. 1 pra Ponte. Antônio Lupe. Central da bola. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo marca o segundo gol pra cima do Fluminense. Vamos aguardar se o VAR vai entrar em ação ou não, mas o São Paulo marca 2-0 pra cima do Fluminense. Lá em Minas Gerais, o Cruzeiro vai empatando com o Ceará em 1-1. Opa, deixa comigo o lançamento feito, a zaga da Ponte faz o corte e joga pra fora. Tava parado o jogo, o árbitro tá dando ali o lance favorável à equipe da Ponte. Lá pela esquerda, acho que a bola já tinha saído, é isso, né, Adriana? Sim, já tinha saído essa bola e agora é apenas lateral. Lá pelo lado esquerdo, quem se ajeita lá pra fazer a cobrança é o Arthur. 1-1 placar do jogo, hein? 1-1 placar da partida. O Arthur faz a cobrança. Zaga do Caxias faz o corte. De cabeça, o Emerson ajeita lá pela esquerda com o Derlei. Dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Lançamento foi feito, vai brigando pela bola o Gé. Último toque do jogador do Caxias, a bola foi pra fora. Arremesso é manual, que favorece a equipe do Caxias. E fica catimbando ali. O jogador do Caxias, justamente o Vini Guedes, fica catimbando em cima do Gé, que sabe que o Gé é pilhado. Ele fica lá falando lá no escutador de piada do Gé. Troca a bola a equipe da Macaca, mais uma vez lançamento feito. Vem bola pra grande área, direto pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Caxias. Reta final de primeiro tempo, 44 minutos e 40. Reta final de primeiro tempo, 1-1. Ponte saiu na frente com o Gé aos 9 minutos. E o Calisson empatou aos 25 para a equipe do Caxias. Você mudaria, tiraria o Gé para a segunda etapa, o Gabi? Eu tava pensando isso exatamente agora. Transmimento de pensação. Exatamente, Alberto Valentim tem essa questão pela frente, porque o Gé é o jogador mais importante ofensivo da Ponte na partida. Ele briga com os zagueiros, ele arranca, ele vai incomodando, ele vai deixando desconfortável a equipe adversária. Então, pensando no jogo de hoje, não tem como tirar o Gé. Mas devido à importância do derby, eu não descarto não essa alteração para a entrada do Toró, a saída do Gé,
com o Bruno Lopes jogando centralizado e o Toró chegando na ponta esquerda. Você acha que uma conversa assim com o Gé no intervalo? Não, pode conversar o que for. Entrou em campo, o árbitro chegou, fez o sinal, esquece. Mais 5. Vamos a 50 nesse primeiro tempo. Vem bola para o campo de ataque. A Macaca chega ali pelo lado esquerdo. Mais uma vez, Luiz Felipe de cavadinha encontra o Arthur aberto lá pela esquerda. Ameaça o cruzamento, devolve. Mais uma vez ali para a chegada da equipe da Macaca no campo de ataque. Sobe de cabeça o Emerson. Joga lá em direção à grande área. O zagueirão corta. Vai Arthur brigando pela bola lá do lado esquerdo. A bola para fora. Arremesso Emanuel para a Macaca que se mantém no campo de ataque. Cabela. Oi. Só corrigindo a informação, o gol do São Paulo foi anulado pelo VAR. Bobadilha chutou, a bola explodiu no Luciano, segundo a arbitragem, no braço do atacante que acabou desviando o chute do Bobadilha. Portanto, São Paulo 1-0 no Fluminense. 46 passados, a Macaca trabalha a bola à frente da grande área. Chega a marcação ali pra cima do Gé. O Gé cai no gramado. Chega o zagueiro, dá um bico na bola. Ela vai sobrando aqui pelo lado esquerdo, saída de bola do Caxias. Bola espirrada, vai pra fora. Arremesso é manual pra Macaca. Tá ali, Maguinho. Faz a cobrança com as mãos, joga no Wanderson. Tenta o lançamento lá pra área, passou por todo mundo. Sai o goleiro, Thiago Coelho faz a defesa, ia chegando ali com muita vontade o Jean Dias, Adriano Almeida. Essas bolas longas da Ponte são foram os expedientes mais usados aí pela Macaca para tentar o ataque em todo esse primeiro tempo. Agora o goleirão, o Thiago Coelho, estava atento, chegou primeiro, agarrou, finalzinho de primeiro tempo lá no Estádio Independência, tudo igual 1-1. Toque CBN tá marcando 47 minutos desse primeiro tempo. Tá lá o Thiago Enes na cobrança com as mãos, ele faz o arremesso, joga no Vini Guedes, gira o corpo, perna da canhota, faz lançamento pro campo de ataque de cabeça, o Wanderson faz o corte, a bola espirrada, sobra lá pelo lado esquerdo, defensivo da Ponte, o Arthur gira o corpo, dá um bico nela, o Jean Dias fica com ela dominada, coloca no gramado, gira o corpo, tenta a finta, perde a bola, Thiago Enes recupera, toca do lado, Vini Guedes, tabelinha, Thiago Enes carrega, campo de ataque, chega Arthur mais uma vez, só protege, a bola vai pra fora, o arremesso é pra equipe da Macaca. 47,5. Resultado importante até aqui da Ponte Preta, 1-1 contra o Caxias. É o Caxias líder contra a Ponte Preta vice-líder, se enfrentando em Caxias do Sul. E o campo impraticável, né? O campo está impraticável. E Cabela, enfrentando de igual para igual, tá o líder da competição, invicto, jogando em casa, 50% de posse de bola para cada e apenas 2 finalizações do Caxias. Sistema defensivo da Ponte funcionando muito e o Wanderson, destaque da zaga Ponte Pretana. Trabalha a Macaca, chega ali pelo meio, o Léo Oliveira dá um bico na bola, o Gé briga por ela, cai no gramado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta e vai amarelar para alguém ali. Vai amarelar para alguém ali, o árbitro já amarelou. Só falta saber quem é, viu, Adriano Almeida? Tomás Bastos. No visual aqui a impressão foi do amarelo para o camisa 10 do Caxias pela falta no Gé. O Tomás Bastos, que estava pendurado. E o Caxias, Cabela, também tem um clássico na próxima rodada. Vai enfrentar o Ipiranga, outro time do Rio Grande do Sul, fora de casa, na casa do Ipiranga, domingo que vem às 19 horas. Trabalha a Macaca no lançamento feito para o campo de ataque aqui pelo lado direito. Bola espirrada, sobrou com o Luiz Felipe, a batida, espalma o goleiro! A bola foi caindo, o goleirão deu um tapa na bola, tira da grande área. Sobra com a Macaca mais uma vez trabalhando no campo de ataque. O Danley faz o lançamento lá pela esquerda, buscava a chegada ali do Bruno Lopes. A bola passa por ele, o zagueiro faz o corte de cabeça. Danley mais uma vez. Arthur chega no lance, domina, perde a canhota, devolve pela meia. Léo Oliveira já recebe a bola, domina. Luiz Felipe tá do lado ali, ele prefere o passe pela direita com o Maguinho. Preparou o cruzamento, vem bola pra área, sobe mais uma vez o Lucas Cunha para fazer o corte. Ela sobra com a Macaca, tenta sair jogando, faz o corte do zagueiro, volta com o Wanderson, dá um tapa na bola, ali pelo círculo central do gramado com Emerson, gira o corpo lá pro Arthur, faz o toque, bem feito, rola do lado, se apresenta por ali, Léo Oliveira mais uma vez, é o Jean Dias pro Léo Oliveira, agora sim, domina, tenta a finta, carrega, bota na frente, vai brigar pela bola, chega por baixo, a bola para na poça d'água, o zagueiro faz o corte, tira o perigo de lá, Danley de cabeça mantém a Ponte Preta no campo de ataque, o Arthur gira o corpo lá pela esquerda, pra cima da marcação do Vini Guedes, ele toca na frente, chega por ali o Bruno Lopes, protege, devolve, lado esquerdo, era pro Arthur que chega por baixo, o Thiago Enes, rasga, bota a bola pra fora em arremesso manual, quando apita o árbitro, fim de papo, fim de primeiro tempo no Centenário. Caxias. 1 pro Caxias. Ponte Preta. 1 pra equipe da Macaca. Central da Bola.
Ponto final no primeiro tempo, Caxias 1, Ponte Preta 1, Macaca abriu o placar com Gé logo no comecinho do jogo aos 9 minutos e depois o Calisson acabou empatando o jogo para a equipe gaúcha num lance que gerou uma confusão danada. O auxiliar deu impedimento, o árbitro foi lá e falou: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, teve um desvio ali no jogador da Ponte, então pode ser que não foi um lance originado na falta. Com isso, o árbitro foi lá, chamou a responsabilidade e deu o gol. O que é certo é que a arbitragem na Série C do Campeonato Brasileiro é dose. Aliás, Gabi Castro, não sei se você sabe disso, mas o ouvinte mandou aqui uma participação falando que o destaque do primeiro tempo, você falou que foi o Wanderson, né, no finalzinho ali do jogo, mas que foi a Poça, que ajudou a Ponte a marcar o gol e ajudou a Ponte a não sofrer o gol da virada no lance em que o jogador do Caxias ficou de cara com o gol com o escorregão do Pedro Rocha. É o 12º jogador, né, da partida, porque o Elvis, né, deu assistência, né? Influencia totalmente, e a leitura de jogo do Gé neste primeiro gol foi importantíssima, não se afobou, e o Thiago Coelho errou, o goleiro do Caxias, saiu totalmente de uma forma equivocada, ficou parado o Gé e aí marcou o gol. E no lance citado pelo nosso ouvinte, aí foi o erro do Pedro Rocha, que também saiu muito afobado, foi driblado pela Poça, só que a diferença é que aí o Eduardo Melo tentou caminhar com a bola, que parou novamente na Poça, e pôde o Wanderson chegar no lance para poder afastar o perigo. Agora me surpreendi, viu, Antônio Lupe e amigos? Bom jogo no gramado pesado, a Ponte saiu à frente do marcador, obrigou o Thiago Coelho a fazer pelo menos 2 boas defesas, jogo lá e cá, bem movimentado, então um bom primeiro tempo lá em Caxias do Sul. Pelo Campeonato Brasileiro, o Ceará marca o segundo pra cima do Cruzeiro, de virada. Olha. O Galeano, novamente, Ceará 2, Cruzeiro 1, e o São Paulo, que marcou um gol, foi anulado, já vencia por 1-0, marcou um gol com Bobadilha, o VAR acabou invalidando, e agora mais um gol marcado pelo São Paulo, Ferreirinha, só que novamente o lance está sendo checado pelo árbitro de vídeo, o posicionamento do Ferreirinha, lance muito difícil no jogo entre São Paulo e Fluminense, por enquanto 2-0, mas o segundo gol está sendo checado pela arbitragem. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo também para Ituano 1, Itabaiana 1, na verdade Itabaiana 1, Ituano 1, e o Anápolis vai vencendo o Figueirense por 1-0, jogo no Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina. Adri. Só uma correção, Lupe, nos últimos minutos ali de jogo, Ponte Caxias, eu havia informado que o Tomás Bastos, camisa 10, tinha tomado cartão amarelo, mas não. O cartão amarelo foi para o camisa 23, Vini Guedes, que também está pendurado no jogo de hoje, ou seja, Vini Guedes é desfalque certo do Caxias para enfrentar o Ipiranga no próximo domingo. Boa, Adri. 5 horas e 24 minutos, gol confirmado. São Paulo 2, Fluminense 0. Campeonato Brasileiro, o jogo acontece no Morumbis. São Paulo que vai conseguir uma sequência muito importante na competição. Deixa eu mandar um abraço aqui antes do intervalo, Eduardo Rodrigues Obolacha, que já coça o dedo e pede para eu chamar o intervalo pro pessoal que tá participando com a gente no YouTube. O Ian Oliveira, boa tarde, Lupe, Gabi, bora pra cima, que esse jogo saia hoje com vitória. Obrigado ao Ian que tá mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. O Jorge Lopes, vamos quebrar este tabu. Deve ser nega véia, eu acredito, né? E a Vitória Palmeiro, Ponte 2-1, bora Ponte, boa tarde pra equipe CBN. 5 horas e 25 minutos, o intervalo, por enquanto, 1-1, tudo igual no Centenário, a Ponte Preta vai empatando com o Caxias. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Essa
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Caxias, Ponte Preta, Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupe. Sou eu aqui no intervalo de, por enquanto, Caxias 1. Ponte Preta também 1, a Macaca saiu na frente, hein, com o Gé. Será que o Gé volta pro segundo tempo? É a pergunta que não quer calar. Daqui a pouco quem vai responder vai ser Gabi Castro. Eu, se tivesse que arriscar, acho que não. Daqui a pouco o Gabi Castro vai falar se o Gé, se Castro fosse Alberto Valentim, não tem a mesma beleza, mas tem a mesma competência e também entende do riscado. No quesito beleza, o Valentim ganha e com todo respeito de goleada. E a gente vai falar também sobre esse primeiro tempo e o que pode acontecer na segunda etapa. Campeonato Brasileiro, o Ceará tá vencendo o Cruzeiro. O Cruzeiro é o líder da competição e de virada, porque o Caio Jorge marcou aos 4 minutos do primeiro tempo, depois o Antônio Galeano marcou 2 vezes. Ceará por enquanto na frente, 2-1, jogo em andamento, segunda etapa. Segundo tempo de jogo também para São Paulo 2, Fluminense 0. O Arboleda abriu o placar e depois o Ferreirinha no segundo tempo marcou o segundo pro tricolor. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogos em andamento, o Coritiba vai vencendo o Amazonas por 1-0 e o Volta Redonda vai batendo o Vila Nova lá no Rio de Janeiro por 2-0. Pela Série C, o Itabaiana vai empatando com o Ituano 1-1, o Caxias e Ponte Preta também 1-1, jogo que daqui a pouco você acompanha o segundo tempo aqui na CBN Campinas 99,1 e também através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, e o Anápolis por enquanto vai vencendo o Figueirense por 1-0. Hoje pela Série C ainda tem São Bernardo e Confiança às 7 horas da noite. E aí, Gabi Castro, Gé, atacante, autor do gol, volta ou não pro segundo tempo? E aproveito com o comentário do jogo. O comentário do jogo.
Nós temos duas possibilidades, né, Antônio Lupe? Pensando no jogo de hoje, não tem como o Gé sair, porque ele é a principal válvula de escape da Ponte, do sistema defensivo. Quando olha pra frente, sempre os lançamentos ou chutões são visando o camisa 9. Ele sabe fazer essa parede, ele sabe proteger a bola, ele sofre muitas faltas, ele consegue puxar contra-ataque. Ele é o autor do gol, então ele é o principal jogador deste primeiro tempo. Agora, pensando em campeonato, pensando no derby da próxima rodada, um jogador que já tem cartão amarelo, com um histórico de expulsões, com um histórico de reclamações ou de jogar com o braço aberto, de fazer uma falta. Pensando no derby, aí o Alberto Valentim, ele pode ser conservador, tira o atacante, tira o camisa 9, coloca o Toró, só que aí ele precisa dar um puxão de orelha no Bruno Lopes, porque o primeiro tempo do Bruno Lopes foi nulo, ele não fez absolutamente nada, ofensivamente ele ficou sem função. A Ponte jogou com o Jean Dias pelo lado direito, o Gé começou a ir pro lado direito também, e aí ficou uma lacuna, principalmente do lado esquerdo, né? O gol saiu com o Gé do lado esquerdo, mas depois do jogo ele veio pro lado direito para jogar junto com o Jean Dias, para fazer tabela interessante. Foi uma dupla muito bem formada entre o Jean Dias e o Gé. E o Bruno Lopes acabou sobrando na partida, não conseguiu finalização, não sofreu falta, não apareceu pro jogo. Então tá sofrendo muito com as condições do gramado, e sempre quando a Ponte pega essa bola, visa sempre o Gé e o Jean Dias. Então, caso o Alberto Valentim opte pela saída do Gé, é pensando apenas no derby, e aí ele vai ter que colocar o Toró ou o Diego Tavares, que também não é um atacante de origem, né? Mais um jogador ali, um ponta, um jogador de meio campo que sabe fazer essa ala. Eu optaria pelo Toró, que fez um bom início de Campeonato Brasileiro da Série C. Agora, independentemente do Gé saindo ou não, eu me surpreendi porque eu esperava um jogo de empate como tá agora, mas um 0-0, com um gramado pesado, com as duas equipes não querendo muito a bola, ou com Caxias fazendo uma pressão e a Ponte Preta naquele estilo que geralmente a gente conhece, jogando por uma bola, como nós já vimos neste Campeonato Brasileiro da Série C. E nada disso. Foi uma Ponte Preta que entrou em campo muito interessada, querendo o jogo já nos primeiros minutos. O Gé demonstrou isso, o Jean Dias demonstrou, o Léo Oliveira participativo, o Luiz Felipe com finalização interessante, o Wanderson, destaque defensivo da Ponte, fazendo os desarmes aqui pelo lado direito. Então gostei muito da Ponte Preta, interessado na partida, ligada, cometendo poucos erros. Quando cometeu, o Caxias foi fatal e marcou o gol, isso aos 27 minutos, porque a falta foi cobrada, o Gé desviou para trás, no entendimento da arbitragem gerou um segundo lance e aí estava livre de marcação o Calisson para marcar o gol. Mas a Ponte não sentiu este gol, tanto que terminou a primeira etapa com 50% de posse de bola para cada lado, 5 finalizações do Caxias, 3 da Ponte Preta, cartão amarelo 1 para cada lado. Então assim, é um jogo muito igual, muito equilibrado, e no fim das contas eu gostei dessa postura da Ponte. Precisa permanecer pro segundo tempo, não basta fazer bons primeiros 48 minutos, né? Contando com 50 minutos, contando com os acréscimos, precisa toda a partida, porque certamente o Caxias deve vir para cima da Ponte, deve querer buscar essa vitória no segundo tempo, e algo que a Ponte não pode deixar é o cansaço tomar conta, porque não é fácil jogar também neste gramado pesado. Os atletas já estão voltando, a gente vai ver se o Gé saiu ou não, mas acima de tudo a Ponte precisa ter a mesma postura do primeiro tempo, precisa querer buscar essa vitória, porque ela já demonstrou que ela é capaz de sair de Caxias do Sul pontuando. Se for com os 3 pontos, melhor ainda, porque assume a liderança da competição. Esse é Gabi Castro, comentarista aqui do Futebol Globo CBN, analisando o que aconteceu no primeiro tempo de partida de, por enquanto, Caxias 1, Ponte Preta também 1. Tabela de classificação, Caxias por enquanto com esse empate vai mantendo a liderança com 28 pontos, a Ponte na segunda colocação com 27, o Londrina é o terceiro com 26, o Náutico é o quarto com 23, o São Bernardo é o quinto com 22 pontos, o Ipiranga de Erechim é o sexto colocado com 21, Floresta é o sétimo colocado com 20 pontos e o Brusque fecha o G8 com 18 pontos. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, o Confiança
é o 17º colocado com 13 pontos, Retrô é o 18º também com 13, com 12 pontos o Itabaiana e o Tombense é o lanterna da competição com apenas 11 pontos. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos em andamento, Ceará 2, Cruzeiro 1 de virada. O Ceará vai vencendo o líder da competição, Cruzeiro, e o São Paulo vai vencendo o Fluminense por 2-0. Gols marcados por Arboleda e Ferreirinha. Adriana Almeida, alguma movimentação ali de modificações? Acredito que a Ponte tenha feito uma mudança. Já confirmo quem saiu e quem entrou. O jogo vai começar, por isso Carlos Cabela reassume o comando e traz as emoções do segundo tempo de Caxias e Ponte. Muito bem, a bola vai começar a rolar nesse segundo tempo para Ponte Preta e Caxias, Caxias e Ponte Preta. Placar do primeiro tempo. Apita o árbitro. Placar do primeiro tempo, 1-1. Bola tá rolando no Centenário. Caxias, Ponte Preta. Opa, deixa comigo, a bola tá rolando, vem Caxias pro campo de ataque na primeira descida. Na primeira investida chegava ali o Eduardo Melo brigando pela bola, marcação forte pra cima dele, a bola desviada, foi pra fora, último toque do jogador do Caxias, o arremesso é manual, quem favorece a equipe da Macaca, o Arthur tá lá pra fazer a cobrança, joga em direção ao campo de ataque, o jogo tá parado ali com uma falta em cima do Bruno Lopes, não, tá dando a falta do Bruno Lopes. Adriano Almeida, teve mexida na equipe da Ponte. Sim, saiu um jogador de ataque, mas não foi o Gé. Quem deixou o campo foi o camisa 7, Jean Dias, para a entrada do 35, Diego Tavares. Aí, portanto, Diego Tavares em campo na equipe da Macaca, vem Caxias pro campo de ataque, lançamento muito forte, bola para fora, meu caro Gabi Castro. Gé continua, Diego Tavares está em campo no lugar do capitão Jean Dias. Tecnicamente a Ponte perde bastante, tá? O Jean Dias é um jogador importante, foi bem na primeira etapa, não sei se sentiu alguma coisa ou se está sendo preservado pro derby da próxima rodada, mas foi bem no primeiro tempo o Jean Dias e agora o Diego Tavares tem uma responsabilidade muito grande de ser este parceiro aí do Gé e também do Bruno Lopes para conseguir ser uma válvula de escape. Ele tem a velocidade, mas ele é um pouquinho mais cadenciado em relação ao Jean Dias. Ainda não viu uma boa partida, tem uma oportunidade hoje, o Diego Tavares, camisa 35. Sai jogando a equipe da Macaca, bota a bola no campo de ataque, ali pelo meio do caminho de cabeça sobe o Léo Oliveira, briga pela bola aqui na frente, o Bruno Lopes, que chega por baixo rasgando, é o Thiago Enes, bota pra fora, arremesso é manual pra Ponte. Lado esquerdo, o Arthur tá por ali pra fazer a cobrança. Ameaçou cobrar rápido, esperou um pouquinho, buscou ali alguém para fazer o passe é feito na frente, lá pro Gé, domina, tenta a finta, marcação é forte para cima dele, dá um tapa na bola, chegava por baixo ali, quem também já tem amarelo é o Vini Guedes. Fez o corte, a bola vem, sobe, desce, chega o Arthur, dá um bico na bola, vai lá em cima de novo, vem por baixo o Léo Oliveira, joga a bola lá pro campo de ataque, aperta, tem Diego Tavares pra cima ali, tem também a chegada, pouquinho mais atrás do Luiz Felipe, devolve no Diego Tavares, carrega lá pelo lado direito, breca, olha, a marcação encosta pra cima dele do Igor Fernandes, ele tentava ali, não é o Igor, ele é o Marcelo Nunes, que tentava fazer a marcação, bola acabou saindo, não, saiu não, tá lá a Ponte no ataque, cruzamento na área, tem desvio, bola na área, chega o zagueiro pra fazer o corte na hora H ali, o Thiago Enes pra jogar pra fora, Macaca chega bem no primeiro lance do jogo, Adriano Almeida. Na jogada construída pelo lado direito, o cruzamento do Diego Tavares. E aí, essa bola resvalou em outro zagueiro, o Lucas Cunha, antes de ficar ali viva na pequena área. Thiago Enes tirou para escanteio pelo lado esquerdo a favor da Ponte. Quarto escanteio no jogo, segundo para Ponte. Primeiro da segunda etapa, vem bola para a área, cruzamento feito lá no segundo andar, de cabeça pega o goleiro! Wanderson foi lá no segundo andar, deu uma testada na bola, o Thiago Coelho cai em cima da bola, em cima da linha do gol, Adriano Almeida. A Ponte volta para o segundo tempo mais agressiva, né? Tentando mais o gol, duas boas oportunidades, dessa vez o Wanderson subiu sem marcação, cabeceou muito bem, mas o Thiago Coelho também foi bem e garantiu 1-1 no placar. Vem Ponte mais uma vez pro campo de ataque, lá pelo lado direito. Quem chega por ali mais uma vez é o Diego Tavares. O Maguinho passa, tem marcação encostada pra cima dele. O Diego Tavares protege a bola, tem a poça d'água ali, tenta escapar daquela região, tem muita água ali, hein? Bola recuada, Luiz Felipe tenta o toque de cavadinha, a bola vai pra fora. Manual para a equipe do Caxias, 3 minutos e 50. Gabi Castro, Diego Tavares entrou no segundo tempo e olha,
Já chegou bem ali pela direita, 2 lances com ele por ali já, hein? Participativo, e ele tá do lado ruim ali do gramado, lado direito bastante carregado, já conseguiu fazer um cruzamento, teve uma tentativa agora, importante entrar dessa maneira na partida. Lançamento foi feito, fica reclamando, o Bandeira estava dando impedimento, deu a vantagem porque o Pedro Rocha ficou com a bola dominada, mas o Tomás Baixo ficou reclamando de novo ali com o auxiliar, a marcação do impedimento do ataque do Caxias. Tem informação, tem gol na parada aí, meu caro Antônio Lupe. Série C do Campeonato Brasileiro, segundo do Itabaiana, gol contra do Ituano. Itabaiana 2, Ituano 1 pela Série C do Brasileirão. E pela Série A, o Fluminense diminui, Samuel Xavier. Agora São Paulo 2, Fluminense 1. Vai repor a bola em jogo, Pedro Rocha despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga do Caxias para fazer o corte, a bola vem aqui pelo lado esquerdo, por ali quem chega é o Darley, opa, no carrinho ali por causa da poça d'água, acabou atingindo sério ali, o camisa 25, Calisson, o autor do gol, vai tomar cartão e tomou, cartãozinho amarelo para ele, Adriano Almeida. Porque foi mais uma falta dura do time do Caxias, né? Agora é aquele carrinho temerário, né? Que pode machucar o jogador. E aí o Calisson, então, amarelado, era mais um pendurado no time do Caxias, não enfrenta o Ipiranga na próxima rodada, o Calisson. Pois é, né? E o jeito que ele vai com o pé alto, com a sola da chuteira alta ali, se tem VAR, não sei não, viu, Gabi? Lance perigoso, né? Deu um carrinho ali mostrando a sola, por sorte não acertou o jogador da Ponte. Falta para marcar, Arthur na cobrança, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, a bola tá viva ali pelo meio, chega o zagueiro, o corte foi feito, a bola explodiu em cima do Gé, ele corre para ficar com a bola dominada, lá pertinho da lateral do campo, chega a marcação por baixo, o Vini Guedes, ele é o cão de guarda em cima do Gé, viu, Adriano Almeida? E já tem cartão amarelo o Vini Guedes, então o Gé pode tentar usar dessa inteligência para uma vantagem, quem sabe, nesse segundo tempo. Tomara que o Vini Guedes também não use, porque ele também, o Gé também tem. Aí vai os dois, né? Eu acho que o risco maior é do lado do Gé, viu? Não sei não, viu? Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área, Ponte Preta na frente, sobra de bola, por ali o toque de cabeça, pega Coelho. Cai Thiago Coelho para fazer a defesa no meio da pequena área, Adriana. Foi a tentativa do Arthur, eu acho que ele cabeceou tentando ver se alguém da Ponte ainda desviava essa bola para ela sair da linha de alcance do goleiro. Não foi o que aconteceu no momento em que o Bruno Lopes agora leva cartão amarelo. Bruno Lopes não estava na lista dos pendurados para o derby. Que cartão bobo, hein, Camila? Então. Impressionante. O goleiro tava com a bola, para fazer a reposição e deu direto pro Pedro Rocha. E ele foi de sola, tentou interromper ali, enfim, desnecessário lance e fica pendurado na partida. Vai repor a bola em jogo o Thiago Coelho, já chegamos a 7 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, confirmando 7 minutos, segundo tempo de jogo, Estádio Centenário é a 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, também já é praticamente reta final dessa fase de classificação, hein? Placar da CBN tá assim, ó. Caxias. 1 pro Caxias. Ponte Preta. 1 pra Ponte, Lupe. Central da bola. O Itabaiana marca o terceiro para cima do Ituano. Agora Itabaiana 3, Ituano 1 pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Anápolis vai vencendo o Figueirense fora de casa por 1-0. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo vai vencendo o Fluminense por 2-1. Mesmo placar de Ceará 2, Cruzeiro 1. Finalzinho de jogo. Futebol, vamos ver. 7 minutos e 50 deste segundo tempo. No Centenário, continua chovendo, temperatura vai caindo ainda mais, já chegando o anoitecer lá em Caxias do Sul. Tá frio, hein, gente? Tá gelado lá em Caxias do Sul, hein? Pra cá, hein? Essa frente fria é pra vir pra cá, aqui pra região de Campinas. Então, prepare aí. Pega aquela roupa lá, já tira fora do guarda-roupa pra tirar o cheiro de naftalina. Rapaz. Vê se não tem traça, né? Vê se não tem traça. Vai tirando lá, vai esfriar de novo. Toca a bola a equipe do Caxias do Sul lá pelo campo de ataque. Lá pela esquerda com o Iago. Ele faz de domínio, faz cruzamento na área. Wanderson, quer papo não, hein? Quer papo não, sabe que o grupo tá pesado, cheio de poça d'água, do jeito que chegou a bola, voltou. Pra fora, arremesso manual para a equipe do Caxias. Vai lá o Marcelo Nunes pra fazer o arremesso manual. Toma a distância, joga pro meio da grande área. Sobe de cabeça lá pelo meio. O Luiz Felipe joga a bola pra fora e escanteio pro Caxias e é lá pelo lado esquerdo, Adriana. Depois de um lateral que mais parecia um lançamento do time do Caxias, né? Essa bola foi parar lá dentro da grande área. O Luiz Felipe tirou, até ficou aborrecido
Acho que consigo mesmo, porque não tinha muito o que fazer ali, além de tirar esse perigo, mas para escanteio, Tomás Bastos é quem vai para cobrança. Thiago Bastos vai na cobrança do escanteio, lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, hein? Todo mundo lá no meio, 9 minutos deste segundo tempo, é o terceiro escanteio do jogo para a equipe do Caxias, vem bola para a grande área, tá todo mundo na área, autoriza o árbitro, Thiago Bastos levanta, Tomás Bastos, cruzamento da grande área, sobe a zaga, faz o corte, a sobra de bola, batida para longe do gol, só tiro de meta para a equipe da Macaca, Adriana. Uma tentativa muito ruim agora aí do Marcelo Nunes para tentar um gol. Fato é, a Ponte está mais agressiva nesse segundo tempo, nesse começo de segunda etapa, do que o time do Caxias, que joga em casa e que até o jogo de hoje tem 100% de aproveitamento como mandante. Vai caindo isso, pelo menos nesses primeiros 10 minutos, até esses primeiros 10 minutos do segundo tempo. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, a Macaca chega aqui pelo lado esquerdo, sobe a marcação ali pelo meio para fazer o corte, que subir de cabeça, Eduardo Melo. Ele faz o desvio, a Ponte responde, joga a bola para fora, é manual. Pro Caxias é pela direita. Tá ali o Thiago Enes para fazer a cobrança. Ele toma a distância para fazer o arremesso, vai jogar lá no campo de ataque. Agora sim, faz o arremesso, joga lá na frente. Tenta por ali o Eduardo Melo fazer o domínio por baixo, a marcação forte da Ponte Preta para fazer o corte. Tenta sair jogando o Bruno Lopes, recebe um tranco ali do Thiago Enes. A falta tá anotada, é falta para a equipe da Ponte no sistema defensivo. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Se essa falta em cima do Bruno Lopes não é para cartão, então tem que arrancar a perna fora, hein? 10:30 deste segundo tempo. Placar CBN tá assim, ó. Caxias. 1 pro Caxias. Ponte Preta. 1 também para a equipe da Macaca, Lupe. Central da bola. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, Itabaiana vai fazendo 3-1 para cima do Ituano. O Anápolis, fora de casa, vai vencendo o Figueirense por 1-0. Hoje, às 7 da noite, tem São Bernardo e Confiança. E amanhã, o fechamento da rodada. Tombense encara o Maringá em Minas Gerais e o Botafogo na Paraíba enfrenta o Brusque. Arremesso, mano, a cobrada, a Ponte vem pro campo de ataque, o Gé sobe, não acha nada. A zaga do Caxias faz o corte, briga pela bola, Macaca pelo meio do campo ali com o Léo Oliveira. A bola sobrou pelo meio, chega rasgando ali pra ficar com ela, pra tocar na bola, Pedro Cuiabá, joga pra fora, arremesso manual para a equipe da Macaca. Lado esquerdo, o sistema defensivo, tá lá o Danley na reposição de bola, vai deixando pro Arthur fazer o arremesso manual. Gabi Castro, 11:30, segundo tempo, 1-1, Gabi. É uma extensão do primeiro tempo, viu, Cabela? O jogo segue muito equilibrado. A diferença é que a Ponte ela é um pouquinho mais objetiva. A posse de bola ela ainda alterna. Até então o Caxias tinha um pouco mais de posse de bola. Agora a Ponte já equilibra um pouquinho isso, chegando a 52%. Mas a Ponte já finalizou 2 vezes. É uma Ponte Preta que tá ligada, que segue muito bem, mas ainda sinto falta, né, do Diego Tavares que entrou e também do Bruno Lopes. Ajudar um pouquinho mais o Gé, tá muito sobrecarregado no ataque da Ponte. E a gente vê ali o Vini Guedes, ele joga em cima do Gé, ele tenta deixar o Gé nervoso. No lance anterior o Gé já foi um pouquinho mais áspero na dividida, tem que tomar cuidado, hein? Arremesso, mano, a cobrada, vem bola pra grande área do Caxias. Lançamento feito, bola espirrada, sobra aqui pelo lado. Opa, saiu essa bola aí, seu juiz. Aê, saiu que deu pra ver aqui no estúdio da CBN, tá longe, mas deu pra ver, viu, Adriana? É, mas saiu a favor da Ponte, né? E aí ele deu a posse de bola a favor do Caxias. Achei que inverteu esse lateral. É claro, era da Ponte. Oi, deu a falta? Deu a falta. Mas a bola... Não, não foi falta. Gente, mas aonde que foi falta? Foi na cara do auxiliar. A bola saiu, seria arremesso manual pra Ponte, ele deu uma falta que o cara encenou ali, ganhou o Oscar ali agora, o 27, o tal do Pedro Cuiabá. Pelo amor de Deus, hein? Senhor Paulo de Tarso Bregal de Gunsen, auxiliar número 1. O número 2 já fez lambança lá no primeiro tempo, agora é o número 1. Falta pra equipe do Caxias, vem bola pra grande área, Tomás Bastos, o levantamento, bola fechada, primeiro pau, sobe de cabeça o Léo Oliveira, sobra de bola aqui pela esquerda, mais uma vez chegava ali o Tomás Bastos, dividindo no primeiro lance com o Bruno Lopes, a bola volta ali com o Bruno Lopes, ele protege, tenta girar, deu de graça ali pra chegada do Cuiabá, toca na bola, tabelinha feita, recebe de volta lá na linha de fundo, Cuiabá, cruzamento da grande área, teve desvio, bola vai sobrando lá pela direita com o Maguinho, que é papo, não rasga, dá um bico na grande área, joga lá no campo de ataque pro Diego Tavares, bola passa por ele, não consegue fazer o domínio, bola para na poça d'água, leva melhor ali o zagueiro, que fica com a falta, inclusive é falta que favorece a equipe do Caxias. Futebol Globo CBN,
Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Caxias pro campo de ataque, sobe Derlei, faz o corte de cabeça, ela sobra pelo lado direito. Por aqui quem faz o cruzamento, bola na grande área, tá viva ali pelo meio, Luiz Felipe. Rasga, dá um bico na bola, tira o perigo, chega Diego Tavares, não consegue o domínio. No bate e rebate, a sobra de bola mais uma vez com o Caxias que vem pro campo de ataque, aqui com o Thiago Enes pela direita, fica caído, a falta anotada, já tem amarelo Bruno Lopes. Já tem amarelo e a falta tá anotada ali. Meu Deus, Adriano Almeida. Ficou barato agora pro jogador Ponte Pretano. Vamos ver, né? Porque os jogadores do Caxias imagino que ainda vão fazer pressão pra cima do árbitro pedindo um novo cartão pro Bruno Lopes que já tem amarelo. Fato é, ele erra a bola e vai com as travas da chuteira na coxa do jogador do Caxias. Foi uma falta violenta. Se tivesse um VAR, certamente o Bruno Lopes seria expulso. O Bruno Lopes fez a falta, saiu de mansinho porque percebeu que fez algo errado ali. Então, vamos ver o que o árbitro vai fazer, mas no primeiro momento não vai ter cartão, não. Toque CBN de 15 minutos deste segundo tempo. 1-1 placar do jogo. Tem falta para a equipe do Caxias, pois não? E Arthur e Wanderson já chegaram para cima do Bruno Lopes e falaram assim: menos, sossega aí, porque poderia ter prejudicado a posse. Sem dúvida nenhuma. É falta para a equipe do Caxias, mais uma vez o Tomás Bastos ali para cobrança. Vem bola para grande área, tá todo mundo lá na área, autorizado. Tomás bateu direto pro gol. Pedro Rocha pegou, largou, a bola subiu ali pelo meio da grande área. Chega já na dividida, chega rasgando por baixo. Léo Oliveira já joga lá pro campo de ataque, briga pela bola. O Diego Tavares, o zagueirão faz o corte. Léo Oliveira tenta o toque mais uma vez, ela volta com o Tomás Bastos. De primeira fez o passe no campo de ataque pela direita com o Eduardo. Chega por ali o Eduardo Melo, tem marcação em cima dele, a bola foi para fora. Arremesso é manual para a equipe do Caxias. O Arthur reclama ali, a bola voltou no Arthur, mas ele disse que já estaria fora do campo. Agora o Pedro Rocha assustou todo mundo ali, Adriano Almeida. Uma defesa esquisita, né? Ele foi traído pelo kick da bola, gramado molhado, não conseguiu segurar. Olha o Caxias. Remesso manual cobrado. Tá mandando voltar ali ou tá dando alteração? Quem que vai sair, né? Bruno Lopes. Vai sair Bruno Lopes. 36 tá entrando ali, Adriano Almeida. O 77 agora, Bruno Lopes, que já tem cartão amarelo e não quer também ficar de fora nem desse jogo, nem do derby, tá fora. Pra entrada do camisa 36, Lelkovic. Daqui a pouquinho, o arremesso manual agora sim. Vem bola pra área, desvio, bola pra fora. Bruno Lopes foi embora. Lelkovic tem campo aí, meu caro Gabi Castro. E o Alberto Valentil sentiu essa pressão da equipe do Caxias, porque ele poderia ter tirado um atacante e colocado o outro, né? Você tem o Toró aqui no banco de reservas, mas ele tira um atacante que foi muito mal, né? Péssima partida do Bruno Lopes, e coloca um lateral esquerdo. Então nós teremos uma dobra aí entre o Arthur e o Lelkovic. Assim que o Lelkovic entrou, ele já foi conversar com o Arthur. Arthur deve fazer praticamente como um zagueiro pela ponta esquerda, dando liberdade aí pro Lelkovic ser este ponta. Lançamento feito lá nas mãos do Thiago Coelho. O Lupe pede passagem, manda aí, Lupe. Para informar o terceiro gol do São Paulo para cima do Fluminense. Tapia, nos acréscimos, marca o terceiro do tricolor do Morumbi. Agora São Paulo 3, Fluminense 1. Bola pra fora, arremesso manual pro Caxias, é lá pela esquerda, 17 minutos e 40. Segundo tempo, 1-1 placar do jogo, arremesso manual cobrado, trabalha no campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Quem trabalha por ali é o Pedro Cuiabá, faz o domínio, gira o corpo de perna direita, batida. Pedro Rocha pega, faz a defesa em 2 tempos ali. Tem que avisar o pessoal que trabalha lá nesse negócio, eles não fazer isso, que a gente tem labirintite, entendeu? Dá problema. Não joga assim, né? Rápido, Essa escotada assim é perigoso, gente. Avisa antes. Avisa antes, porque eu fecho o olho aqui, desse jeito daqui a pouco não tem narrador. 18 passado, segundo tempo, trabalha mais uma vez a bola, a equipe do Caxias vem pro campo de ataque, lançamento foi feito, sobe ali pelo meio. Quem subir é o Lelkovic, cabeça, bota a bola pra fora, arremesso manual para a equipe do Caxias, vai se ajeitando no campo de ataque, ali é o Thiago Enes, para fazer o arremesso manual, cobra curtinho, ali do lado, pro Vini, bota na frente, lançamento feito, de cabeça, Danley faz o desvio, e o árbitro pega uma falta pra Macaca, aqui pela esquerda, em cima do Lelkovic, é falta que favorece a Ponte no sistema defensivo. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém.
Cabela. Oi. Olha como nos últimos minutos. Olha a ponte. Léo Convite com ela, vem cruzamento na área, bola espirrada, sobrou com quase, por muito pouco. O Gé não consegue fazer o domínio ali, a bola bateu no pé dele, sobrou com o goleiro, Adriano Almeida. Depois do cruzamento ela espirrou e aí veio como se fosse uma jogada de Pibolim, né? Ele ia fazer um gol meio que sem querer querendo, e aí ficou mais tranquilo porque essa bola foi no meio do gol, ficou fácil com o goleiro. Liga pela bola o Emerson, perde a bola, recupera lá pela esquerda o Eduardo Melo, fica pedindo uma falta, a bola foi pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Ponte Preta. O Eduardo Melo ali bate boca com o Emerson, mas o arremesso é manual para Macaca. Fala, meu caro Gabi Castro. Nos últimos minutos o jogo mudou, né? O Caxias chegou, a gente sempre falou aqui, né, sobre a posse de bola, sempre equilibrado, 50%. Nos últimos minutos chegou a 70% para a equipe do Caxias. O lado positivo para a Ponte é que não teve finalização no alvo, né? A bola foi apenas cruzada ali na defesa do Pedro Rocha, então ele não está precisando trabalhar, méritos do sistema defensivo da Ponte, mas se intensificou essa pressão nos últimos minutos e deve ser aí, a gente vê isso mais pra frente, porque nós estamos chegando a 20 minutos e o Caxias vai buscar essa vitória. Cartão. Pra quem? Amarelo para o Léo Kovic, que acabou de entrar, mas ele não estava pendurado. Pois é, mas fica pendurado no jogo, campo pesado, tem que tomar cuidado. Olho aberto, camisa 36 da equipe da Macaca. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. 14ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro, placar da CBN. Tá assim, ó. O Caxias tem o Calisson marcou. Ponte Preta também tem quem marcou foi o Gé. Fala, Lupe. Central da bola. Pelo Campeonato Brasileiro, finalzinho de jogo, já nos acréscimos. O Ceará vai vencendo o Cruzeiro fora de casa por 2-1. E o São Paulo vai vencendo o Fluminense por 3-1 no Morumbis. Daqui a pouco, às 6:30 pelo Brasileirão, tem Bahia e Juventude, Internacional e Vasco. Às 8:30 da noite tem Flamengo e Atlético. Futebol Globo CBN. O Gé recebeu falta lá pela direita, bom momento para a equipe da Macaca, tem uma falta para Ponte, vai choverá na área da equipe do Caxias, Adriana. Falta do Lucas Cunha, que já estava perdendo na corrida para o Gé, e aí ele preferiu fazer a falta no momento em que o Caxias se prepara para fazer a primeira mudança, né, no time do Caxias. Mas vem a falta, primeiro cruzamento da grande área, sobe a zaga do Caxias para fazer o corte, sobra de bola na saída rápida ali com o Eduardo Melo, já despacha para o campo de ataque, lado direito, para a chegada ali pela direita do Iago, ele faz o domínio, gira o corpo, despacha no ataque, lançamento foi feito no meio do caminho, a zaga da Macaca faz a roubada e fica com ela. 21 minutos e 50, bola rolando, segundo tempo de jogo, 1-1 é o placar do jogo. Em Caxias, tentando trabalhar a bola no campo de ataque, falta tá anotada, é falta do Diego Tavares, é falta que favorece o Caxias. Eu acho que agora vai mexer o Caxias, viu, Adriana? O Douglas Esquilo tá pronto para entrar com a 16 e o Gustavo Nescau também com a 9, os dois ali na beira do gramado. 39, Eduardo Melo sai com a 39 para a entrada do 9, Gustavo Nescau. Vamos ver aí quem é o outro que vai sair para a entrada do Douglas Esquilo, que é o camisa 16, o quarto árbitro com certa dificuldade ali para programar a placa, mas daqui a pouquinho sai, continua chovendo lá em Caxias, continua fazendo muito frio, mas não tem pressa não. Vamos lá então. Tá saindo o 25, Calisson, autor do gol do Caxias, do gol de empate do Caxias, o Calisson 25 tá fora. Para a entrada do 16, Douglas Esquilo. Então o Júnior Rocha mexe no ataque do Caxias. Botou gente descansada ali pra correr pra cima da zaga da Ponte, cão pesado, cansa uma barbaridade. É falta pro Caxias, já pintou levantamento, vem bola à frente da grande área, brigando pela bola espirrada, sobrou lá no meio a batida, pega o goleiro, a bola volta ali pelo meio, no bate-rebate, Pedro Rocha, fez defesaço, o Marquinhos, tiro de cabeça, sobra de bola com o Iago, volta a bola mais atrás pra fazer o levantamento, vem bola pra área, ali do Marcelo Nunes, chega a zaga da Ponte, corta com o Diego Tavares, a sobra, ele toca na frente, era pro lançamento pro Gé, não consegue o domínio, o zagueiro faz o corte e joga pra fora, boa chegada do Caxias, bem Pedro Rocha, defesa importante, Adriana. Em dois lances, numa mesma jogada, primeiro com o Douglas Esquilo e depois com o Tomás Bastos. Ele deu rebote na primeira e depois pegou o chute do rebote na segunda. Ótimas defesas do Pedrão.
Pois é. O Gabi Castro aqui agora falou, nossa, até escutei aqui pelo fone, meu Deus do céu, hein? Trabalha mais uma vez a equipe da Ponte Preta no campo de ataque, lá pela direita vem bola pra grande área, tem jogador da Ponte que ficou caído, a bola espirrada, sobra com o Léo Oliveira, na intermediária, domina, faz ali a busca por alguém, devolveu lá pela meia direita, mais uma vez, Diego Tavares atrás, trabalha, chegada, vem pelo meio, prepara a batida, Luiz Felipe, chegou na bola o zagueiro pra fazer o quarto e jogador da Macaca fica caído, mas o Caxias vem pro campo de ataque, cortou errado o lance ali defensivamente a equipe da Ponte, sobra de bola com o Nescau, ele já bota na frente, lançamento feito aqui pela direita, chega na linha de fundo, protege por ali o Douglas Esquilo, tenta a marcação em cima dele pra fazer o corte, chegou ali o Emerson, fez o corte e fica ainda com o arremesso manual para a equipe da Macaca. Agora, Gabi, o jogador tem que saber, tem que lembrar ele toda hora, o técnico tem que lembrar, os jogadores estão em campo, mais experiência tem que lembrar, não tem VAR, não adianta ficar caído, se não aconteceu nada, levanta e vamos pro jogo. É isso, e são dois lances, né? O primeiro, defesaça do Pedro Rocha, importantíssima intervenção, ele levantou o braço e evitou o segundo gol da equipe do Caxias, foi um verdadeiro milagre, e depois no segundo lance, o Emerson Santos é experiente, tentou sair jogando por pouco, né? Novamente o Caxias não faz o gol, não conseguiu aproveitar, mas seria um erro aí que fatal. Mexe. Vai lá. Mais uma mudança na Ponte Preta, agora sim o Gé vai embora. 9 Gé tá fora, para a entrada do camisa 28, Pacheco. Já deixou o campo, sai ali com cara de poucos amigos, o camisa 9 da equipe da Macaca, mas o técnico da Ponte mexe para segurar um pouquinho mais, é isso, Gabi? Ah, e se for ver, a Ponte termina a partida sem atacantes, tá? Apenas com o Diego Tavares e faz a dobra de laterais novamente, assim como tem pelo lado esquerdo Arthur e Lelkovic, fica o Maguinho e o Pacheco, que entrou muito bem contra o Floresta, né? Deu a assistência pro gol do Bruno Lopes, mas de fato teremos os últimos minutos, acredito que de ataque do Caxias contra a defesa da Ponte, porque a Ponte não consegue segurar essa bola no ataque. O Diego Tavares fez só o primeiro lance, depois não acertou mais nada. Toca na bola, a Ponte Preta vem pro campo de ataque, brigando ali pelo meio. Diego Tavares chega na bola, não conseguiu nada. A zaga faz o quarto, a bola espirrada, vai lá no ataque, chega com ela pra fazer o domínio. Lá na frente, bola lançada, mas subiu a bandeira. Quem fazia o lançamento era o Wanderson. Quem fazia o recebimento era o Diego Tavares, mas estava impedido, viu, Adriana? Tava bem na frente agora o Diego Tavares. Não tem nem o que discutir, impedimento bem anotado. Tem gol aí, meu caro Antônio Lupe? Não, Cabela, só pra informar que terminou. O São Paulo venceu o Fluminense por 3-1 e o Ceará venceu o Cruzeiro por 2-1. Com isso, o Campeonato Brasileiro pode ter um novo líder, porque o Flamengo joga mais tarde, às 8h30, contra o Atlético Mineiro. Se vencer, assume a ponta da tabela do Brasileirão. Vamos chegando a 27 minutos deste segundo tempo, tá 1-1 o placar do jogo. Olha lá o Pedro Rocha na reposição de bola para a equipe da Macaca, hein? Reposição de bola para a equipe da Macaca, 27 minutos deste segundo tempo. Pedro Rocha não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Agora sim, vai lá, de perto à direita, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito aqui pela esquerda, quem sobe de cabeça é o Arthur, a bola espirrada, sobra ali pelo meio com o Luiz Felipe, não consegue chutar a bola, para na poça d'água, a bola volta com a equipe do Caxias, sobra de bola aqui pela direita, para o Douglas Esquilo, vem para a área, ele faz ali a falta em cima do Darley, fica pedindo uma falta, o árbitro disse que não foi nada, tá dando escanteio para a equipe do Caxias, Adriana. Eu acho que podia ter marcado uma falta em cima do zagueiro Ponte Pretano agora, mas o árbitro, Série C, vamos esperar, vamos deixar a cobrança do escanteio mesmo agora, que eu acho que, bom... Eu acho que não foi nada, não. Eu achei que colocou um pezinho ali. Mas escanteio, o que vale é o escanteio pelo lado direito. Pro Caxias, levantamento da grande área, sobe a zaga, fez o quarto, a bola sobrou na área, escorregou. O lateral esquerdo estava ali para fazer a batida, o Marcelo Nunes. Escorregou, a sobra de bola pro goleiro, pro zagueiro fazer o corte, tá jogando. Safa-se a equipe da Macaca, hein, Adriana? Mais uma vez a chuva como aliada dos ponte pretanos, né? Um escorregão providencial, porque ia ficar em belas condições de marcar. A Ponte está se dando bem com as poças. 28 minutos. Tem uma falta agora em cima do Diego Tavares. É falta para Macaca lá pertinho da linha, aliás, em cima da linha divisória do campo. Favorecendo a equipe da Ponte lá pela direita, sem pressa nenhuma. 1-1 o placar do jogo. Falta cobrada, levantamento para a grande área. Mas nem no mergulho. Como tentou ali o Maguinho. Chegava nessa bola muito forte, bola para fora. Só tiro de meta para a equipe do Caxias. 28-40.
Gabi, a Ponte agora vai jogar só nesses lançamentos mais longos, tentando chegar na frente, porque lá na frente, o único atacante que tem na frente agora é o Diego Tavares. As alterações foram pensadas no derby na próxima rodada e aí prejudica a rodada atual, né? Então a diferença é muito grande. O Gé e o G Dias faziam uma boa partida, entraram Lelkovic e Diego Tavares, que tem uma outra característica, não são nem atacantes, e aí fica muito fácil para o sistema defensivo agora do Caxias roubar essa bola e chegar ao campo de ataque. Então seria de suma importância a Ponte tentar reter um pouquinho mais essa posse de bola ou começar a acertar lançamento, porque a Ponte parou de acertar, não incomoda mais o Thiago Coelho e aí facilita para os donos da casa, né? Porque eles vão tendo mais oportunidades de chegar no gol do Pedro Rocha, que já fez uma ótima defesa. Vem pro ataque mais uma vez aqui pelo Caxias, lançamento foi feito ali pelo meio do caminho, Léo Oliveira sobe de cabeça, ele escora, a bola bate, rebate, volta, vai para um lado, vai pro outro, é bicão de todo lado ali, de cabeça lá do outro lado, quem sobe é Pacheco, de cabeça joga para fora, é manual para a equipe do Caxias, é lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando lá para fazer a cobrança o Marcelo Nunes, ele joga em direção ao bico da grande área, quem vem buscando o jogo é o Nescau, toca na bola, vai pra tabelinha, recebe de volta lá do lado esquerdo, a chegada do Pedro Cuiabá, tenta a finta, a bola vem pela intermediária, preparou o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, e esse é o resultado de empate entre Ponte Preta e Caxias, e os demais resultados dessa rodada Série C, eu gostaria até que o Lupe desse uma olhadinha, porque acho que embolou todo mundo ali, dentro do G8 ali, virou um bolo ali do G8, não virou não, Lupe? Virou um bolo, Cabela, porque o Londrina que venceu ontem tem 26, é o terceiro colocado, então tá assim, ó, o Caxias tem 28, a Ponte tem 27, o Caxias tem 26. Londrina, perdão, 26 pontos. Lá embaixo, o Brusque é o último time dentro do G8, tem 18 pontos. Só que se você for pegar, por exemplo, o Figueirense, que é o 15º, ele tem 15, ou seja, tá tudo embolado na Série C. Bola pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Caxias pra quem? Cartão amarelo pro goleiro Pedro Rocha, mas esse também nada de pendurado, é apenas o segundo jogo dele no ano. Pois é, se ele tomou o cartão lá no Campeonato Paulista, não vale, né? Então é o primeiro dele mesmo. Ih, rapaz, tá bravo lá, o Nescau. O Nescau chegou, eu acho que chamaram ele de Todinho, ele falou, não, é Nescau, ficou bravo lá, viu, Adriano Almeida? Aí os jogadores da Ponte foram tentar ajudá-lo a se levantar, ele não quis saber de ajuda e agora o árbitro vai tentando fazer o jogo rolar. O Gabi falava, Cabela, sobre a Ponte dar muita importância ao próximo jogo, que é o derby. Para mim, outro sintoma disso é o não aproveitamento do Elvis num jogo como esse. Reter a bola, a Ponte de repente poderia uma qualidade maior aí no finalzinho, mas com um gramado tão pesado como esse, é um risco colocar o principal jogador, articulador de jogadas da Ponte e correr o risco aí de perdê-lo pro derby. E não é nem um garotão mais também, né? Tem esse que ajuda muito, né? E até as opções que foram encontradas pelo Alberto Valentim, porque ele tem Lucas Cândido, ele tem Dudu, ele tem Toró, o próprio Elvis, e as escolhas foram por Diego Tavares e Lelkovic, né? Então mostra que tá preocupado com a próxima rodada. Cabela, oi. Só uma outra matemática aqui. O Itabaiana, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, tem 14 pontos. O Brusque, último dentro do G8, tem 18, ou seja, 4 pontos separam o primeiro time dentro da zona do rebaixamento do último time classificado para a próxima fase. Tá embolado o campeonato, tem muita gente com chance ainda de classificação, faltam ainda 5 rodadas depois dessa para a Série C chegar à final da fase de classificação. Diego Tavares puxa o contragolpe para a equipe da Macaca, bola enfiada pelo meio da grande área, sobrou por ali a bola, mas não soube aproveitar o Maguinho que chegava ali pelo meio. Desperdiça uma excelente oportunidade a equipe da Macaca. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 33 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Caxias. 1 pro Caxias, o Calisson marcou. Ponte Preta. Ponte Preta também tem um gol do Gé, Lupe. Central da bola. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu o Fluminense por 3-1 no Morumbis. Pela Série C, o Itabaiana vai vencendo o Ituano por 3-1. E pra falar que não teve nada de curioso, pela Liga Caribenha, acabou de começar, mas o Clube Franciscano já faz 2-0 no Docs United. Futebol Globo CBN. Você falou muito rápido. Docs United. Clube Franciscano 2-0, 11 minutos de jogo. Poxa, Grupo D, hein, da Liga Caribenha. Mas lá não tá chovendo no campo encharcado, né? Não, por enquanto sol. 33 minutos e 40, vem bola pra grande área. Cruzamento feito, desvio pra fora do gol!
A chegada da Macaca ali à frente do goleiro Thiago Coelho. Chegou primeiro o atacante da Ponte Preta ali. Deu nem pra ver quem que chegou tão rápido ali na frente. Parece que foi o Léo Kovic, que se apresentou ali na área para dar um tapa na bola, bola pra fora. Quase a Ponte marca lá, Adriano Almeida. Mais uma bola longa da Macaca, né? Que aí, aquele balãozinho numa cobrança de falta lá quase no meio campo. Eu, no visual, também tive a impressão de que foi o Léo Kovic quem tentou desviar essa bola para enganar o goleiro, mas aí no que ele desviou, ela subiu demais. Pena. Boa oportunidade que a Ponte perde. Ponte Preta chegou bem agora, deu azar na finalização. Campo pesado, bola molhada. Lançamento longo, é difícil, né? Mas tentou a Ponte. 34 agora o tal do Nescau entrou nervoso em campo, ele já encarou já recusou um pedido de desculpas, encarou o Wanderson agora há pouco, agora aqui tava reclamando na lateral do campo, entrou nervoso o tal do Nescau em campo, hein, Gabi Castro? Tá querendo mostrar serviço, né, pro Júnior Rocha. Olha aí, olha o Pedro Rocha sai jogando errado. Tá valendo nada disso, o árbitro tá pegando alguma falta ali, algum lance ali dentro da área. Pra mim, tudo normal ali, viu, Adriano Almeida? Mas o juiz, eu quero ainda ver quem foi o jogador do Caxias. O que aconteceu? O Pedro Rocha pegou essa bola, defendeu tranquilamente. Na hora que ele foi repor, o jogador do Caxias obstruiu a reposição, impediu ele de repor essa bola. E aí, essa bola veio, na verdade foi o 11, foi o Iago. O Iago colocou a perna na frente, não foi falta, mas o juiz deu uma espécie de falta, acredito eu. Gol anulado do Caxias. Pois é. Cabela. Olha, pra mim não foi nada. Gol legal, tá? Porque o Pedro Rocha que quis sair jogando e deu em cima do jogador do Caxias. Só se o árbitro tinha apitado alguma coisa antes e o goleiro da Ponte foi sair rápido e não era pra sair. Só se teve alguma coisa desse tipo, porque o árbitro... Porque não é tiro de meta. Se fosse tiro de meta, ele poderia falar, o jogador do Caxias não poderia estar dentro da área. Não tem mais isso também agora. Tem. Do adversário tem. Só exato. que era reposição de bola. E aí o Pedro Rocha tentou sair jogando, deu em cima do jogador do Caxias que aproveitou e fez o gol. A Ponte se aproveitou. Na minha visão, erro de arbitragem, gol legal do Caxias. Também acho. Errou. A não ser, como eu disse, ele tenha marcado alguma coisa antes, né? Que ele tinha dado um lance irregular antes ali, o goleiro tentou sair jogando, mas era uma falta já pra Ponte Preta. Interessante que os jogadores do Caxias não reclamaram. Timidamente, né? O Tomás Barros chegou ali próximo do árbitro. Mas comparado, por exemplo, ao gol de empate, né? Do Caxias, que aí eles viram, um lance estranho. O Pedro Rocha, na minha opinião, teve muita pressa ali pra repor logo e acaba errando. Muita pressa e pouca noção. Agora não sei se ele marcou alguma coisa antes, porque falta absolutamente nenhuma. Também não achei nada ali não. Tá dado, tá anulado o gol. 37 minutos, tem informação do Lupe, manda aí, Lupe. Para informar que o Figueirense empata o jogo contra o Anápolis, agora Figueirense 1, Anápolis também 1. Bola pra fora, último toque do Léo Oliveira, só tiro de meta que favorece a equipe do Caxias. 37 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cabelar. Antes de você, Rodrigo, só um detalhe. O cartão dado pro Bruno Lopes foi numa saída do goleiro que o Bruno Lopes interceptou e tomou o cartão. Aquela bola também não teria saído, também não era tiro de meta. O lance foi muito parecido agora. Muito parecido. Ele dá como fala, interrompendo a saída de bola do goleiro e deu o cartão pro Iago. Se olhar por esse lado, o árbitro tá certo. Ele utilizou o mesmo critério. O mesmo critério. É que o do Bruno Lopes, ele levantou o pé, ele poderia ter feito algum sinal que foi com a sola, foi um pouquinho mais agressivo, mas enfim, realmente ele adotou o mesmo critério nesse sentido. Muito bem, tem duas trocas da equipe do Caxias, Adriano Almeida. Sim, saíram Marcelo Nunes com a camisa meia dúzia e também o Iago com a camisa 11, que tinha tomado um cartão amarelo. Até ia informar o cartão amarelo do Iago e falar, ele realmente deu falta porque o Iago tomou cartão amarelo. Amarelado, Iago também tá fora com a 11 para as entradas do 3, Alisson, e também do 28, Jonathan Ribeiro. Muito bem, 28? Isso, Jonathan Ribeiro. 28, Jonathan na equipe
do Caxias. Pois é, o critério é se esse gol foi legal como nós acreditamos, também não poderia ter dado cartão amarelo então, duas vezes, pro jogador da Ponte Preta, é que o Bruno Lopes. O que eu falei naquele lance do Bruno Lopes é que foi desnecessário, né? Você pedir, até porque a posse de bola já estava com o Pedro Rocha, né? Essa reposição de bola já estava com o goleiro da Ponte e depois que a falta foi marcada. Mas de fato ele utilizou o mesmo critério. 39 minutos deste segundo tempo, vem Ponte pro campo de ataque, lançamento feito, chega a zaga para fazer o corte com o Alan, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho, chega para fazer o corte ali pelo meio o jogador Danley, mas ele cai, recebe falta, bate-boca acontece ali no meio campo, o Emerson vai lá, chama atenção e fala assintosamente, olha lá quem tá no lance, o tal do Nescau de novo, o tal do Nescau tá meio azedo hoje, hein, Adriano Almeida? Azedou esse leite aí, viu? No momento em que é divulgado público e renda, público total, 2.002 torcedores, 2.002. Para uma renda de R$ 8.385. Tudo bem que tá chovendo, tá frio, tudo mais. O frio lá no sul é normal, né? Olha a Ponte, lançamento feito, a bola foi para fora, escanteio. Último toque do jogador do Caxias, bateu cabeça com cabeça ali. Os jogadores estão caídos do gramado. O jogador do Caxias está caído do gramado lá. O Lucas Cunha, com a mão na cabeça, tá precisando de atendimento ali, Adriano Almeida. É, por isso que o árbitro já foi logo para lá, porque o jogador da Ponte que chocou com ele, tá de pé, tá ainda sentindo dores, mas tá de pé. Já o Lucas Cunha precisou aí deitar, tá sentado um pouco, o árbitro aguarda um pouquinho para ver como é que vai ser. O departamento médico do Caxias agora entra no gramado, mas ele vai ser atendido fora para não retardar tanto o recomeço do jogo. A Ponte tem escanteio a seu favor. É o terceiro escanteio do jogo para a equipe da Macaca. É pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança do lado esquerdo. O Leukovic tá lá para fazer a batida. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo na área. Pintou o levantamento lá pelo meio, sobe a zaga. O corte foi feito, a sobra de bola. Luiz Felipe demorou para fazer a batida. Por que ele deu aquele ameaço? Depois vai pra bola. Tá ficando doido o Luiz Felipe ali, Adriano Almeida. Ele era um dos meus candidatos a craque do jogo, mas caiu muito de rendimento na segunda etapa e não vou votar no Luiz Felipe. Não deu muito pra entender. A única coisa que eu tento entender é que o cansaço já bate, e o próprio Luiz Felipe agora já baixa as meias, parece estar com cãibras, faz aquele alongamento típico de quem tem cãibras. Ele vai sair, o Toró tá ali na beira do gramado, junto com o Rodrigo Souza. Esses dois, Rodrigo Souza e Toró, vão entrar já na Ponte. O Luiz Felipe deve ser um dos que vai sair. Cabela. Foi bem assim o Luiz Felipe, o Gabi? Fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, foi participativo, jogando no meio campo, ao lado do Léo Oliveira, não deu espaços pro meio campo da equipe do Caxias, fez uma boa partida. Eu explico esse lance, não confiou na perna esquerda, né? Caiu na perna esquerda do Luiz Felipe e aí ele não finalizou. Muito bem, então. Aí não acreditou que tinha uma perna para fazer a batida, ficou com medo, não bateu. Aí perdeu o lance, desperdiça a chegada. A equipe da Macaca que tá trocando. Vai lá, Adri. Bom, estão saindo então o próprio Luiz Felipe com a 27, já sentindo muitas câimbras, e também o Maguinho, camisa 2 Maguinho sai. Para as entradas do camisa 5, Rodrigo Souza, e também o 17, Toró. Muito bem, substituições sendo realizadas da equipe da Macaca nessa reta final de jogo em Caxias do Sul, 42 minutos e meio. 1-1 placar do jogo, resultado importante de 1-1 para Macaca, não é não, Gabi? Importantíssimo, primeiro empate do Caxias na competição, encarou o líder fora de casa, a gente tava falando que a Ponte não tinha rendimento, hoje teve rendimento, encarou de igual para igual o líder da competição, poderia até ter saído com a vitória, lembrando, poupando atletas, não jogou Elvis, não jogou Dudu, não jogou Lucas Cândido, com 6 mudanças e fez uma boa partida. Até aqui, né? Que ainda tem jogo. Tem jogo ainda, 43 minutos. Recupera a bola a equipe do Caxias no campo de ataque. Leukovic chega ali pra cima do Nescau. Ele gira o corpo, dá um bico na bola, joga pra grande área. Chega a zaga da Ponte pra fazer o corte. O Toró corre lá pra cima do marcador que tava ali. O Alan faz a pressão. A bola sobra lá do lado esquerdo, lá do outro lado com o Esquilo, que deu uma titubeada. A bola foi pra fora, arremesso é manual, mas o impedimento tava marcado no ataque da equipe do Caxias. Finalzinho de jogo, 43,5. Vamos daqui a pouquinho saber quanto de acréscimos. 5 minutos no primeiro tempo. Eu acredito que dê mais 5 minutos nesse segundo tempo também. O senhor Emerson Souza Silva apitando o jogo de hoje.
que foi meio atrapalhado, mas não comprometeu, né? Atrapalhou em alguns momentos, ele, Bandeira principalmente, mas não comprometeu. Olha o Caxias, vem pro ataque, lançamento foi feito lá pelo lado direito e demorou Pedro Rocha para ir pra bola. Ele consegue chegar a fazer o chute. A bola havia parado na poça d'água mais uma vez. Briga pela bola a equipe da Macaca, aqui pelo lado direito, a equipe do Caxias recupera, fica com ela, vem pro ataque, faz o break, gira bem o corpo aqui do lado esquerdo, a chegada do Vini Guedes. Ele gira de um lado, gira do outro, protege, marcação encosta pra cima dele, mais atrás com o Thiago Enes, faz o lançamento, vem bola pra frente da grande área, chega rasgando ali o Emerson, dá um bicão na bola, a bola vai lá no sistema defensivo do Caxias, que responde, devolve a bola no campo de ataque, lançamento longo, vem pra frente, vem Léo Oliveira, tenta de bicicleta, cai com as costas do gramado e desaba, hein? Desaba ali, ficou imóvel o Léo Oliveira no gramado, hein? Assusta, trabalha mais uma vez, o árbitro não para o jogo não, vem pro ataque a equipe do Caxias, chega ali o Emerson, joga a bola pra fora e agora sim, vai ser atendido ali o Léo Oliveira, que ele cai de um jeito estranho e ele fica parado no gramado, Adriana. Agora ele já se levantou e com as mãos na cabeça, né? Então o que preocupa é isso, a hora que ele caiu, ele bateu com a cabeça, mas já tá tudo bem com o Léo. Arremesso manual cobrado, vem Caxias do Sul, Caxias pro campo de ataque, na grande área, batida, vai pra fora a bola, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 45 minutos deste segundo tempo. Vai subir a placa, olha! Mais 7. Vamos a 52 desse finalzinho de jogo. Gente, para dar 7 minutos. O cronômetro do árbitro quebrou. Rapaz. Vai repor a bola em jogo. O Pedro Rocha despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito. Bola tocada aqui pelo lado esquerdo, vai para fora, mas o árbitro pega uma falta em cima do Leukovic, lado esquerdo é falta para Macaca, vai mexer de novo a equipe do Caxias, viu, Adriana? Tá indo embora agora o camisa 27, Pedro Cuiabá, deixa o campo, para a entrada do camisa 5, Lohan. Em campo, Lohan, da equipe do Caxias. Finalzinho de jogo, hein? Quase 46 minutos já deste segundo tempo. É falta para Macaca. Leukovic tá na cobrança, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da meia-lua da grande área. Todo mundo por ali, hein? Vai fazer a cobrança a equipe da Ponte, vai fazer levantamento pra grande área. Quem sabe agora, torcedor da Ponte. Pintou levantamento na grande área ali pelo meio, a zaga subiu, não achou nada. Vem por baixo, rasga o zagueirão, dá um bico na bola, tira o perigo de lá. A Ponte responde mais uma vez pra vir no campo de ataque, a sobra de bola aqui pela esquerda, mas já subiu a bandeira, impedimento do ataque do Toró. Participou ação pela primeira vez, Toró participa do jogo. Na marcação do impedimento, viu, Adriana? É o único jeito do Toró. Bom, mas ele acabou de entrar também. Foram alguns instantes agora. Estava mais na frente, sinalizado pelo Bandeira. A cobrança, o Caxias ainda vai tentando aí nesses acréscimos. Vem Caxias pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte para fazer o corte. Bola vai saindo em arremesso manual, vai lá pela esquerda, quem chega ali para fazer a cobrança. Tem pressa, mas a bola correu ali um pouquinho mais. Vai chegando ali para fazer a cobrança, vai buscando aqui, o próprio Tomás Bastos tá lá para fazer a cobrança. Não, Tomás Bastos tá aqui pelo meio. Lá na lateral esquerda, quem chega ali é o Jonathan, para fazer a cobrança. Joga a bola para grande área, sobe de cabeça para fazer o quarto, a zaga da Ponte, mas o último toque do Caxias, o arremesso manual para a equipe da Macaca. 47, vamos a 52. Finalzinho de jogo no estádio Centenário, 1-1 placar do jogo. O Gé marcou no primeiro tempo a 9 minutos para a Ponte e o Calisson empatou a 25 também na primeira etapa. A Ponte tenta sair jogando, vem ali pro campo de ataque, lançamento foi feito lá pela direita. O Toró briga pela bola, mas não consegue chegar nela. O zagueirão corta, dá um bico na bola, joga para fora do campo. É outro manual que favorece a equipe da Macaca, lá pela direita. Vai se ajeitando lá pela direita para a cobrança o Pacheco. Recebe de volta, dá um tapa na bola, mas sai com bola e tudo. Sai com bola e tudo, Pacheco, arremesso é manual de graça para a equipe do Caxias. Já faz a cobrança, joga a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça ali pelo meio do caminho. A zaga da Ponte briga por ela, rasga mais uma vez, dá um bico na bola. O Rodrigo Souza despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito aqui pelo lado esquerdo, melhor para a zaga do Caxias. A bola bateu em cima do Arthur ali, conseguiu fazer um domínio esquisito, mas toca na bola, sai jogando errado a Ponte mais uma vez, vem pro ataque, o Caxias briga por ela, Toró toca do lado, curtinho do lado pro Emerson, tenta fazer a batida, não consegue, briga pela bola ali pelo meio campo, vem o Arthur, joga do lado, mais uma vez para tentar sair jogando a equipe da Macaca e a falta em cima do Rodrigo Souza, é falta pra Ponte ali na intermediária, Adriana. Foi falta agora do camisa 28, Jonathan Ribeiro, para cima do Rodrigo Souza, mais uma falta. Como o Caxias
É um time que joga muito bem, obviamente tá na liderança da Série C, mas como faz falta também esse time do Caxias, viu? Olha, eu acompanho o Série B e Série C faz tempinho, né? Caxias sempre foi desse jeito. Sempre joga pesado, hein, Gabi? Sempre, tradicionalmente, jogar com o Caxias lá ainda. Não é fácil, realmente. E muitas vezes o árbitro ele foi conivente, tá? Porque às vezes tem o rodízio de falta que você também pode colocar cartão amarelo. E ele amarelou muito pouco. Remesso manual para Macaca pela esquerda. Leukovic toma distância para fazer o levantamento. Vem bola para a grande área. 49 deste segundo tempo. Vamos a 52. Toma a distância ali o Leukovic pro arremesso. Vem bola para a grande área lá no bico da pequena área. Zaga faz o corte. Ela vai sobrando pela intermediária. Batida de fora da área do Emerson. Bateu em cima da zaga. Ela sobra com o Pacheco lá pela direita. Rola a bola, faz a tabelinha, recebe de volta. Batida pro gol. Para fora do gol. Bateu de primeiro o Pacheco. Eu não sei se ele bateu pro gol ou tentou cruzar. Mas a bola veio perigosamente ali cruzando a frente da meta do Thiago Coelho, Adriana. Eu acho que ele tentou bater pro gol mesmo. Fez uma tabela bonita ali com o Toró. Recebeu, encheu o pé. Chute cruzado. Pra sorte do Caxias, essa bola saiu em tiro de meta. Vamos chegando a 50 minutos. O cronômetro vai correndo, a bola também. Vai tentando, pelo menos, né? E detalhe que as poças d'água que começaram o jogo continuam, porque continua chovendo em Caxias do Sul. Chuva não para, as poças ali atrapalham por demais o jogo inteiro, né, Gabi? Atrapalhou demais, né? Impressionante, né? Mudou a característica do jogo, acabou favorecendo até a Ponte, né? Porque o Caxias poderia ter feito uma pressão, poderia ter feito um jogo um pouquinho mais rápido, mas pela condição do jogo ficou mais previsível, né? Um jogo truncado com o gramado encharcado. Ponte tenta o toque ali no campo de ataque, vem por baixo brigando por ela o Toró. Era na verdade, o Rodrigo Souza que chegava ali, a bola esticada, só que contra a Ponte Preta, quem fica com ela é o Darley. Bota na grande área, lançamento foi feito, a zaga do Caxias faz o corte, sobra pela direita, tenta sair jogando aqui pela direita o Lohan, cai no gramado, pede falta, tem pressa para fazer a cobrança, subiu um amarelinho ali pro jogador da Ponte. Pro Arthur, Cabelá. Amarelou pro Arthur. Arthur, lateral esquerdo, mas ele não estava na lista dos pendurados. Vamos chegando a 51, vai girar pela última vez o cronômetro. Vai girar pela última vez, 1-1, placar do jogo. O Caxias vem pro campo de ataque. O Arthur faz o corte, tenta o toque ali, a bola sobra aqui pela esquerda com o Leukovic, toca na bola, protege ali o Toró, briga por ela, a equipe da Macaca tentava chegar, mas por baixo o corte é feito. Lucas Cunha joga pra fora a bola, remessa manual pra equipe da Macaca. Aqui pelo lado esquerdo que não tem pressa nenhuma, Ponte. Vai terminar o jogo no Centenário. Vai empatando a Ponte Preta, empate importante, o Caxias 100% de aproveitamento jogando o Centenário dessa Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte vai arrancando um empate em Caxias do Sul, 1-1, placar do jogo. A Ponte melhorou o futebol da Ponte hoje em relação aos jogos anteriores. Melhorou ou não, Gabi? Melhorou em relação ao Floresta, jogou bem, encarou, gostei da postura, entrou ligado, diferente das últimas rodadas, quando ela saía atrás do marcador, precisava da virada ou que demorava para fazer o gol. Fez o gol cedo e continuou esperta na partida. Já deu 52. Já vamos passando de 52. Tem falta para a equipe do Caxias. Toma a distância aqui pelo lado esquerdo, Tomás Bastos, vem levantamento para a grande área, demora uma eternidade, hein? Vai para a cobrança, perto da canhota, levantamento lá na frente da grande área, a zaga da Ponte Preta não acha nada, passa, a bola vai lá do outro lado, por ali quem chega no lance é o Douglas Esquilo, ele domina na perna direita, vem cruzamento para dentro da grande área, o Arthur de cabeça, tava lá para fazer o corte, joga para fora e escanteio que favorece o Caxias, já vamos chegando a 52,5, quer jogo árbitro, hein? Agora ficou bom, quer jogo árbitro, hein? Quer jogo juiz, vem bola para a grande área, escanteio, quinto escanteio no jogo para a equipe do Caxias, tá todo mundo, será que o cara achou que tivesse terminado o jogo? Vem bola pra grande área, escanteio, quinto no jogo pro Caxias, pintou levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça, Giriguidu! Caxias! Gol! Do Caxias! 52 minutos e 40 desse segundo tempo. O árbitro havia prometido o jogo até 52. A 52 e 40. De escanteio, cobrança de cabeça, o desvio do Lohan. Bota pro fundo do gol. Faz o segundo, vira o jogo pra cima da Ponte. 2 pro Caxias, 1 pra Macaca, Adriana.
O jogo já havia acabado praticamente, porque os acréscimos já tinham vencidos. Era cobrar o escanteio e encerrar. Mas aí essa cobrança veio no primeiro pau. O Lohan, que entrou agorinha há pouco no jogo, ele estava sozinho, livrinho de marcação. Cabeceou, virando a cabeça para o chão como manda o manual, sem chance alguma para o Pedro Rocha. O Caxias vira no último segundo do jogo, 2-1. Termina o jogo em Caxias do Sul. Vê o time engrenar. Caxias. 2 pro Caxias de virada. 1 pra Macaca. Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupi. 6h31. Final de jogo no Estádio Centenário. No último lance da partida, o Caxias vira para cima da Ponte e conquista a vitória no Estádio Centenário. Com esse resultado, o Caxias, além de permanecer na primeira colocação, ainda abre uma distância da Ponte, que continua na vice-liderança. O Caxias chega aos 30 pontos e a Ponte, na segunda colocação, tem 26, ou seja, 4 a menos do que o time gaúcho. No apagar das luzes, deu Caxias 2-1 vitória em cima da Ponte Preta, que agora pensa no clássico, pensa no derby, né, Dri? É, exatamente. Agora precisa juntar os cacos. Era um jogo que também, imagino eu, a diretoria, a comissão técnica da Ponte classificava ali como um placar que poderia ser descartado, porque o Caxias é líder da competição, continua com 100% de aproveitamento em casa, mas por tudo que a Ponte fez no jogo, ela poderia sim, e fez por merecer até sair com uma vitória. Mas, Lupe, se a gente for falar em justiça mesmo, o gol anulado do Caxias, que o Pedro Rocha erra e erra feio na frente do Iago, e o Iago faz o gol, o juiz vê uma falta que não existiu, ali já poderia ter sido o segundo gol do Caxias, a virada. Então, justiça foi feita. Quem merecia mais, até para reparar o que a arbitragem fez aí ao longo do jogo, foi o Caxias mesmo, 2-1. Que vacilo, hein, Gabi Castro? O último lance, bola parada, escanteio. A Ponte teve aí um aproveitamento excelente nessas bolas aéreas, afastando todos os perigos. Só que aí, no apagar das luzes, no último lance, cobrança de escanteio, o Caxias vai lá, um toque de cabeça do camisa número 5, como é que ele chama mesmo? O Lohan marca o gol da virada. Resultado excelente pro Caxias, e pra Ponte Preta perde a oportunidade da liderança. Fica o sentimento amargo de decepção, certamente, pro torcedor pontepretano, pra comissão técnica e pros atletas, porque a Ponte não fez uma má partida, ela conseguiu encarar o líder da competição. Agora, a partida ela tem mais que 90 minutos, não adianta você jogar bem se você não consegue matar a partida ou se você não consegue administrar. E aí o Caxias foi muito feliz na bola parada, falha de marcação, o jogador que estava mais próximo era o Rodrigo Souza, que deixou livre o Lohan, conseguiu fazer o cabeceio para fazer o gol da virada, muito comemorada pelo Júnior Rocha e pelos torcedores. O Caxias praticamente classificado à próxima fase, vai lutar agora pela liderança, e agora a Ponte Preta precisa, né, emocionalmente, psicologicamente, juntar os cacos desta derrota diante do líder da competição, porque tem um derby pela frente. Aliás, Antônio Lupi, eu arrisco a dizer que a Ponte perdeu o jogo um pouco também porque tem um derby na próxima rodada, porque as alterações que foram realizadas visando o derby, a Ponte teve uma queda de rendimento no segundo tempo. Quem entrou não deu conta do recado, porque o Gé foi muito bem, o Jean Dias foi muito bem, e aí quem entrou, o Diego Tavares, pra variar, não viu uma partida boa dele com a camisa da Ponte, foi mal novamente. O Léo Kovic não entrou bem, o Rodrigo Souza neste lance, por mais que tenha ficado pouco tempo em campo, deixou livre o adversário que estava mais próximo. O Pacheco entrou, mas mal apareceu. O Toro há pouco tempo em campo. Enfim, quem entrou não deu conta do recado. Uma diferença muito grande entre os titulares e quem saiu do banco de reserva. Se na última rodada quem saiu do banco ajudou a Ponte a virar contra o Floresta, hoje o rendimento caiu e o Caxias acabou vencendo a partida por 2-1 no gol no último lance. E o Caxias continua invicto em casa, agora são 7 jogos, 7 vitórias. E que arrancada do Caxias, que teve uma mudança no caminhar aí da Série C. O Júnior Rocha
não começou o trabalho. Ele chegou aí, se não me engano, na terceira, quarta rodada e depois teve aí a retomada e faz uma campanha até agora muito boa. O Caxias tem 30 pontos. Em 14 jogos, 10 vitórias, não empatou nenhum, 4 derrotas, marcou 24 gols, sofreu 17 e venceu aí nos últimos 5 confrontos, é isso, né? Nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota. Na verdade, Lupe, o Caxias vinha de 5 vitórias consecutivas até a rodada passada que perdeu pro Náutico. Isso. Então, nas últimas 7 partidas, são 6 vitórias e apenas uma derrota. Então, de 7 partidas de 21 pontos disputados, o Caxias somou 18. É um aproveitamento aí fantástico para um time que, acredito eu, estará obviamente na próxima fase. Acho que faltam pouquíssimos pontos para matematicamente confirmar essa classificação. E a Ponte, como eu também acredito que vai classificar, foi um bom aperitivo aí para ver o que pode ser encontrado até num quadrangular final, porque a Ponte melhorou, né? O Gabi falou, também vejo a Ponte bem melhor no jogo de hoje. O Caxias com um futebol interessante. Eu via o jogo naquela câmera lenta, gramado molhado, e pensava até, poxa, esse jogo deveria ser com condições 100%, ou seja, um gramado bom, né? Um dia ensolarado, quem sabe, ali, para os jogadores poderem desempenhar um bom papel. Quiçá ainda se a Ponte tivesse com o elenco todo completo, não tivesse as vésperas de um derby, aí sim a gente ia ter um termômetro melhor do que a Ponte pode encontrar daqui a pouquinho ali no quadrangular final. Isso se classificar, mas acredito muito, ainda mais depois do jogo de hoje, na classificação da Ponte. Você achou falha do Pedro Rocha nesse gol sofrido nos acréscimos, ô Gabi? Não achei, porque foi um cruzamento de escanteio na primeira trave, um toque de cabeça cruzado, tinha muita gente ali na frente dele, então não achei falha do goleiro pontepretano, não. 6h37, vamos dar um giro aqui pela Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca perdeu pro Caxias nos acréscimos. O gol do time gaúcho saiu no último lance do jogo. Pela Série C do Brasileirão, lá em Itabaiana venceu o Ituano por 3-1. Caxias venceu a Ponte por 2-1 de virada. O Anápolis venceu o Figueirense por 2-1. Resultado importantíssimo pro Anápolis. Venceu o Figueirense fora de casa e embolou tudo ali na parte de baixo da tabela. Daqui a pouquinho tem o São Bernardo contra o Confiança às 7h da noite. Vamos lá, tabela de classificação, já passei aqui. Caxias tem 30, Ponte Preta 26. Londrina também tem 26, só que a Ponte ela tem uma vitória a mais que o Londrina, por isso fica na segunda colocação. O Náutico, que venceu o Guarani ontem por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o quarto colocado com 23. O São Bernardo, que joga na rodada, tem 22, é o quinto colocado. O Ipiranga é o sexto com 21, o Floresta é o sétimo com 20 e o Brusque é o oitavo colocado com 18. Cabela me perguntou durante a transmissão sobre o quanto a Série C está embolada, né? O Itabaiana, que venceu o Ituano hoje, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. 14 pontos. O Brusque, claro, o Brusque ainda joga na rodada, tem 18, ou seja, são 4 pontos que separam o primeiro time dentro da zona do rebaixamento pro último time, o oitavo colocado no G8 da Série C do Brasileirão. 6h39. E agora, aqui no Futebol Globo CBN, nós vamos começar a eleger quem foi o melhor e o pior em campo. Já que a Ponte Preta acabou perdendo, não vou mudar o roteiro, não. Vamos começar com o melhor, quem teve uma atuação de destaque na derrota da Ponte por 2-1 para a equipe do Caxias. O craque do jogo. O craque do jogo, na opinião de Carlos Cabela, o Ziriguidum. Pra mim, Léo Oliveira, meio campo da Ponte Preta, jogou muito. Léo Oliveira é o voto do Cabelinha. Léo Oliveira tem um voto. E pra você, Adriana Almeida. Olha, eu gostei do Tomás Bastos, do time, o camisa 10 do Caxias. Rodado de Tomás Bastos. Sim. E o motivo de eu votar nele é que as bolas paradas dele fizeram a diferença a favor do Caxias, né? Primeiro a falta lá do primeiro tempo e depois o escanteio já nos acréscimos, que é difícil, né? Você cumprir um bom escanteio ali já com a perna pesada, tendo corrido
95, 100 minutos e com o gramado do jeito que estava, e ele conseguiu ali colocar na cabeça do Lohan. Então tem uma qualidade o Tomás Bastos e decidiu nas bolas paradas, na minha opinião, por isso ele é o craque. Vitória do Caxias de virada pra cima da Ponte Preta por 2-1. Cabela votou no Léo Oliveira como melhor em campo, a Adriana Almeida no Tomás Bastos, jogador meio-campista da equipe do Caxias. E aí, Gabi Castro, tem mais alguém que se destacou? Tem. Ou você vai decidir a votação? Não, vou empatar tudo. Viu, Ah, não. Sim. Olha, eu gostei eu gostei dos dois zagueiros da Ponte, tá? Do Wanderson e do Danley Santos. Gostei também do Léo Oliveira, mas o meu voto vai pro Gé, tá? Enquanto teve em campo, ele foi inteligente no lance do gol, ele foi participativo no primeiro tempo, ele incomodou os zagueiros do Caxias, ele reclama, ele protege, mas ele decide. É um jogador muito importante, então gostei muito do Gé. Depois que saiu, caiu muito o rendimento da Ponte, o que mostra como ele é um jogador importante e a diferença dele para os atletas do banco de reservas. Por isso, o meu voto fica pro Gé. E agora, o que a gente vai fazer? Dá o seu voto. Eu não vou dar voto. Olha, na rodada passada que Fábio Scheibe apresentava, ele deu o último voto ali, desempatou tudo. Sinceramente, o voto do comentarista tem um peso maior. 2. Tem um peso maior, isso é verdade também. Porque aí eu vou lá e voto, por exemplo, no Pedro Rocha. Não tô votando nele, Não, pronto. você só pode votar. E aí? Quem Aí tem já 4. foi votado. Não. Tem isso também. De acordo com a regra, Você em votaria? quem já foi votado. Tá lá na página 5. 6h41 da tarde, derrota de virada. Você acha que eu vou atravessar a rua pra encontrar uma confusão? Gé, melhor em campo, peso do comentarista dobrado. Quer votar, o Eduardo Rodrigues? Também não quer, né? Então tá bom, anulou o voto. Então fica assim, fica um voto pro Tomás Bastos, um voto pro Léo Oliveira, o voto do Gabi pro Gé. No critério de desempate do comentarista tem saldo 2, por isso o Gé fica com o prêmio de melhor em campo, na opinião aqui do Futebol Globo CBN. Teve o melhor em campo? Se o melhor em campo foi disputado, você imagina esse aí, ó. O pior em campo. Pelo nosso, eu começo com você, Cabela. Eu vou de Diego Tavares, vai. Nossa, mãe do céu. Diego tá bom voto, hein? Excelente. E ó que entrou no jogo no segundo tempo. E aí, Dri? O tempo inteiro pra mostrar serviço. No intervalo, verdade. Então, eu também já tava com esse voto na cabeça, porque o cara entrou no segundo tempo, ele fez uma jogada boa ali com 3 minutos pelo lado direito. A gente até comentou, entrou bem no jogo. Depois, não devia ter falado o nome dele. Próxima vez eu não abro a boca. Porque até fazendo uma analogia, o Léo Kovic, por exemplo, que não é jogador de ataque, é lateral esquerdo, entrou depois do Diego Tavares no segundo tempo e teve uma boa chance de gol num lançamento. Então, assim, o Diego Tavares, atacante, nenhuma chance de gol teve 45 minutos, mais, né, 52 minutos para isso, então o pior em campo. E aí, Gabi Castro, temos já o escolhido, e você, tem um voto diferente? Tem. Então vai. Você também não concorda com nada, não? Eu sou do contra. Não, eu não gostei do Bruno Lopes, tá? A produção ofensiva dele foi nula. Ele conseguiu sair sem uma finalização. Ele não ajudou durante o tempo que ele ficou em campo. Sobrecarregou o Gia Dias e o Gé também. Então, pela ausência de jogadas, o meu voto fica pro Bruno Lopes, que foi o autor do gol da vitória da última rodada. Ganhou a titularidade, mas não justificou, não jogou bem. Por isso, o meu voto, pelo tempo, né? Ficou mais tempo em campo o Bruno Lopes. Mas Diego Tavares também foi muito mal na partida, né? Não acertou absolutamente nada, apenas no primeiro lance. São ótimos votos, mas eu fico com o Bruno Lopes, porque no primeiro tempo a Ponte jogou bem. Então é mais fácil quando o time tá bem, tá produzindo, tá finalizando, né? O jogador conseguir aproveitar. E ele não conseguiu aproveitar. O Gia Dias foi bem, o Gé foi bem, mas o Bruno Lopes não. Mesmo com o voto do Gabi Castro no glorioso Bruno Lopes, o Diego Tavares foi escolhido como o pior jogador em campo pela equipe do Futebol Globo CBN. Eu não entendo muito de futebol, vou ser bem sincero. Assim, eu não seria um bom dirigente. Mas assim, o pouco que eu conheço, com todo respeito ao moço, tá? Eu tô falando como profissional, assim como nós também somos criticados quando não estamos num bom dia. Tô certo ou tô errado? Correto. Perfeito.
O glorioso Diego Tavares, eu acompanhei o menino lá em 2022, quando eu trabalhei em Goiânia. Ele fez parte do elenco do Vila Nova, que conseguiu uma reação incrível. Era o último colocado e escapou do rebaixamento. Ele fez 31 jogos pelo Vila. Marcou 2 gols e deu uma assistência. O Diego Tavares, ele disputou o Campeonato Paranaense pelo Paraná Clube. Fez 9 jogos, paranaense, e marcou 1 gol. O Paraná foi rebaixado para a 2ª divisão do futebol paranaense. Vocês pegaram todas essas informações. Eu vou colocar só algumas para vocês. Em 2023, pelo Brusque subiu esse ano da série C para a série B, depois caiu de volta. Em 2023, ele fez 23 jogos e marcou 1 gol. Em 2024, ele fez 51 jogos e não marcou nenhum. O que leva um dirigente a contratar um jogador com esses números? É atacante ele? Aqui na ficha fala que é atacante. O DVD, antigamente era o DVD é bom, né? Mas hoje nem DVD não tem hoje mais. É o editor ou eu tô errado. É o editor que é bom, né? Ou eu tô errado. Assim, porque não tem, você não acha elementos pra falar, pô, esse cara aí vai resolver ou vai ajudar. Chamava aquele jogador atacante da Ponte também que não marcava gol, um loirinho. Jogou em 21 ou 22 na Ponte. Ixi, teve um monte, hein? Richard que esse é outro também. Carlão de... Lembro. Eu ouvi a CBN, Carlão de Freitas chamava de inimigo do gol. Verdade, é isso mesmo, é o próprio. É isso que eu não entendo, sabe? Com todo respeito. Acho que empresário é bom. Não é editor que é bom. É o empresário, é deve empresário ser. que é bom. Você não quer falar nada, Gabi? Não, eu falei isso até durante a transmissão. Acho que não se justifica a entrada do Diego Tavares, porque eu não vi uma partida dele boa com a camisa da Ponte e com esse histórico dos outros clubes também, né? Deixa muito a desejar. E aí, quando ele entra, ainda mais no lugar de quem estava fazendo uma boa partida, a disparidade é muito grande. E aí acaba prejudicando. Então, por isso que eu falei, por conta do derby da próxima rodada, o Alberto Valentim acabou dando chance para atletas que não vinham atuando tanto, né? O Léo Kovic chegou recentemente, mas não tem tanto ritmo de jogo. O Diego Tavares, o Rodrigo Souza, o Toró que perdeu a titularidade e aí cai o rendimento e aí contra o líder da competição você acaba pagando o preço que já vinha intensificando a pressão. Então, aí a vitória acabou do Caxias de uma certa forma sendo merecida porque buscou essa vitória e no segundo tempo a atuação da Ponte foi ruim. 6h47. Cabelinha, fica só mais um pouquinho aqui com a gente vai até às 7, porque depois do intervalo a gente já começa a falar de derby. Os dois times já jogaram na rodada, os resultados foram ruins, o Guarani tá sem técnico, o técnico Marcelo Fernandes foi demitido após a derrota pro Náutico, a Ponte perde a oportunidade de assumir a liderança, uma derrota doída nos acréscimos. A gente já começa a projetar aí o próximo jogo, o grande jogo aqui de Campinas, o clássico entre Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. A gente fala um pouco mais daqui a pouquinho. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Fique ligado, o sinal da EPTV tá ainda mais fácil de sintonizar. Com uma antena digital, você pode ter o sinal da EPTV mais rápido, fácil e de graça. É simples de configurar, mas se pintar dúvida, chame um antenista de confiança. Depois de feita a configuração, é só colocar no canal 12.1 e aproveitar a programação da EPTV. Saiba mais em eptv.com.br. EPTV, a gente vive com você.
Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupi. 6h51 na reta final aqui da nossa transmissão esportiva. Caxias 2, Ponte Preta 1. Vamos falar de derby, porque agora sim o derby já começou. E é um pouco difícil a gente falar, né, Cabela? Porque você trabalhou nos dois jogos e o Guarani ontem teve uma atuação péssima contra o Náutico. Péssima. Gabi Castro também estava lá com a gente, a Adri acompanhou o jogo. Uma atuação, assim, muito abaixo da crítica. Tanto é que o técnico Marcelo Fernandes foi demitido. Agora, só, eu não vou deixar escapar essa rapidinho. Lamentável a diretoria do Guarani deixar o auxiliar ir para a coletiva, porque o intervalo da coletiva pro anúncio da demissão foi muito curto. Correto. A decisão não foi tomada ali, nesse intervalo. Não. A decisão já estava tomada antes mesmo do resultado. Se tivesse uma derrota, todo mundo já sabia que o Marcelo deixaria o cargo. Vai Não lá, dá um expõe, pronunciamento, ou fala assim, ó, não vai ter coletiva hoje. A gente se manifesta durante a semana. Enfim, deu a coletiva. E agora o Guarani tá sem técnico, mas o elenco é o mesmo. A ponte de uma derrota fora de casa contra o líder, poupando jogadores. O Guarani também poupou jogadores. O Copertino não quis falar abertamente, mas poupou jogadores. Uma zaga nova, deixou o Rafael no banco e o Alessandro estava machucado. Caio Melo no banco de reservas também. E teve que colocar todo mundo no segundo tempo porque viu que o caldo engrossou. A necessidade fez porque o Guarani tá mais pressionado e aí precisou desses atletas. E aí, Cabela, como é que chega a Ponte Preta e Guarani pra esse clássico da Série C do Campeonato Brasileiro? O Guarani a gente sabe como chega ruim. Aliás, o Guarani, desde o ano passado, no derby da Série B do ano passado, o Guarani venceu a Ponte jogando no Moisés Lucarelli por 1-0. O Guarani estava péssimo, já era praticamente rebaixado para a Série C. E a vitória em cima da Ponte Preta derrubou a Ponte. Derrubou a Ponte, levou a Ponte, arrastou a Ponte Preta junto para a Série C naquela oportunidade. No Campeonato Paulista desse ano, dentro do grupo do Guarani, o Guarani não foi mal dentro do grupo. Mas no campeonato geral, na pontuação geral, o Guarani foi muito mal no Campeonato Paulista também, na pontuação geral. Muito diferente da Ponte Preta. E vive um momento muito ruim o Guarani. Mesmo com os jogadores que chegaram, a gente viu um espasmo de melhora na equipe do Guarani em alguns jogos aí, só. O Guarani, se perder pra Ponte no derby, vai voltar a brigar contra o rebaixamento. Vai voltar a brigar. E tem um detalhe, tem um jogo ainda hoje, acho que um jogo para acontecer da Série C ainda. Qual que é? Que é o Anápolis. O Anápolis ganhou. Ganhou, já tá junto com o Guarani. O Anápolis chegou a 16 também. Tem mais um time na zona de rebaixamento que tem 13 jogos. Tem mais um jogo a fazer, dá uma olhadinha, só se eu me enganei. Pode ser o Confiança, né? Confiança. Tem 13, isso. Confiança também pode chegar junto com o Guarani. Da zona do rebaixamento. Então, o Guarani vai estar com 16 pontos, mas vai ter 3 ou 4 com 16 pontos. Tem o Maringá ainda nesse bolo, que é o 16º, tem 15. E também pode passar o Guarani. Esse pode passar o Guarani, o Confiança pode igualar o Guarani vai continuar, acho que em 13º lugar, eu acredito que em 13º lugar, porém, vai ter um monte de clubes ali com o mesmo número de pontos ou com um ponto a menos, ou seja, uma derrota para Ponte Preta, ele pode voltar para a zona de rebaixamento, o Guarani. Olha a situação do Guarani. E a diretoria do Guarani, por incrível que pareça, desde o começo do ano passado, porque o Paulista do ano passado também não foi legal, do ano de 2024, desde o começo do ano passado, que foi a história do Regis. Não foi no começo do ano passado, de 24? Foi. A história do Regis, não foi? Foi. Foi a história do Regis. Desde aquela história do Regis,
que não foi inscrito para a primeira rodada, brigou com o treinador da época, viu aquela confusão. De lá para cá o Guarani não se ajeitou mais. Não vem a trancos e barrancos, caiu para a Série C, arrastou a Ponte Preta junto para a Série C, graças à vitória do derby. E no derby do próximo sábado, a história não muda. A Ponte Preta tá melhor no campeonato, só que tem o lado da Ponte Preta aí. A Ponte Preta em casa não se acha. A Ponte Preta em casa não consegue se encontrar. Agora a gente vai falar, mas o Guarani fora de casa? Também tá difícil. Vai ser um derby dolorido, no meu ponto de vista. E tanto o Guarani como o Ponte Preta, o Guarani, se perder, pode entrar na zona de rebaixamento. E se a Ponte Preta perder o derby, a Ponte Preta pode ter aí um momento de instabilidade e prejudicar demais a sequência do campeonato. E aí, Dri? Eu acho que é um jogo muito equilibrado, até pelos aspectos que o Cabela falou. O Guarani vem muito mais pressionado, com muito mais necessidade de vitória. E a Ponte não vem fazendo boas partidas no Majestoso, não tem jeito. A Ponte se sente mais confortável nessa Série C jogando fora de casa, algo muito diferente de outras campanhas e da maioria das campanhas dos anos anteriores. A Ponte não consegue fazer valer o fator Majestoso nessa Série C. E acho que o Guarani pode tentar tirar proveito disso, mas o momento do Guarani e aí trocar um treinador desse jeito, tudo bem, tem uma semana. Mas a diretoria, então, precisa fechar logo esse treinador, porque eu não sei também qual que é o nível de prejuízo. Marcelo Fernandes, eu sei que era um cara muito boleiro, muito parceiro dos jogadores, mas também tinham já sintomas ali de desgaste, porque veio aquela arrancada, mas depois isso não se consolidou. Acho um derby muito parelho. Hoje eu não colocaria, pra mim é 50-50, Lupe, e pode falar que eu tô em cima do muro, porque eu tô mesmo, porque as duas equipes não me passam uma confiança pra falar essa é favorita pro derby. O que é bom pros dois times é que ninguém perde jogador, né? Foi tudo, as derrotas desse final de semana foram o saldo agora pra todo mundo tá com os elencos completos, vão colocar o que tem de melhor. E aí, a gente vai ver. Estaremos juntos lá. Aê! E aí, Gabi Castro? Deixei você por último, que agora você fica à vontade. 3 minutos. É assim, tem semelhanças e diferenças, tá? As semelhanças, as duas equipes não vivem boa fase, tá? A Ponte vem de 2 derrotas em 3 jogos, lembrando que já é uma reta final de Campeonato Brasileiro de Série C, então seria importante a Ponte estar em um viés de alta e não é o que está acontecendo. E as duas equipes não vêm jogando bem, tá? A Ponte, as vitórias aos trancos e barrancos, pegando um recorte pequeno. A vitória contra o Tombense, um pênalti no segundo tempo. Derrota para o São Bernardo, foi amplamente dominado por um adversário que também vai classificar, então fica um alerta para Ponte Preta. Contra o Floresta, vitória de virada no sufoco também, precisando do segundo tempo. E hoje ela encarou o líder da competição, em até um certo momento ela fez uma boa partida, mas teve uma queda de rendimento no segundo tempo, não teve banco de reservas e aí acabou pagando o preço. O Guarani também não vem em boa fase, então vem de 2 derrotas consecutivas, são 4 jogos sem vitória, teve um empate diante do Londrina, que ainda estava numa recuperação, mas depois decepcionante e jogando mal. Foi mal contra o Ituano em casa, foi mal contra o Anápolis, o lanterna da competição, que teve a questão da arbitragem, mas foi uma das piores partidas do Guarani, e foi mal diante do Náutico. O Guarani não marca gol nas últimas 3 rodadas, e pior, o Guarani ele não consegue finalizar no gol, então não é só fazer gol, porque às vezes é mérito do goleiro, às vezes é chuta a bola que passa próxima, o Guarani ele não finaliza, ele não consegue chutar no gol. Então as duas equipes não vivem uma boa fase. Quais são as diferenças? A tabela de classificação, a Ponte tem uma gordura acumulada que deixa ela numa situação um pouco mais confortável na segunda colocação e fica muito próxima de conseguir essa classificação à próxima fase em caso de vitória, porque chega aos 29 pontos. Enquanto o Guarani, a gente ainda fala em uma possível classificação por conta da matemática, porque se ele vencer com o tropeço das outras equipes, e também o Campeonato Brasileiro da Série C é muito ruim, não é confiável, o 8º colocado, o Brusque, a gente não sabe se vai vencer ou não, o 7º colocado, idem, as equipes que estão na parte de baixo da tabela, elas conseguem reagir, e aí por isso deixa o Guarani vivo na competição, só por conta da matemática, porque pelo futebol apresentado, o Guarani em nenhum momento entrou no G8 e não tem por que a gente falar de classificação, mas a matemática permite. Então
Então, são objetivos opostos, mas é derby, né, Antônio Lupe? E aí isso acaba ficando para trás quando tem uma fase e tal. Vai ser uma semana que vai se discutir muito o Guarani com um novo treinador e a Ponte Preta tentando pegar aspectos positivos do duelo de hoje e também a força do estádio Moisés Lucarelli. E o Vasco abre o placar para cima do Internacional. Rayhan, 1-0 pro Vasco, jogo lá no Beira-Rio, hein? Olha só o Vasco da Gama, quem diria? Vasco da Gama que dá muito sofrimento pro seu torcedor. Bom, uma coisa é certa, a semana vai ser um pouco mais agitada lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa por conta do anúncio do novo treinador. Pelas informações, o Guarani não vai com o interino pro clássico, vai anunciar um treinador entre hoje ou no mais tardar amanhã. O nome do novo profissional será anunciado pela diretoria do Bugre e claro que toda a cobertura do clássico entre Ponte Preta e Guarani você acompanha aqui no Futebol Globo CBN. Cabela, ótima semana, parabéns pelo trabalho e a gente se encontra agora no grande jogo. Até lá, um abraço, boa semana. Valeu, Cabelinha, valeu, Gabi Castro, boa semana pra você e até o derby. Um abraço pra você, Antônio Lupe. E até a próxima rodada. Valeu, Dri, ótima semana pra você e a gente também se encontra no clássico entre Ponte Preta e Guarani no sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Sim, forte abraço, estaremos juntos nessa, Lupe. Boa semana. Essa é a Adriana Almeida que fez as reportagens do jogo. Gabi Castro nos comentários. É a narração de Carlos Cabela, de Caxias 2, Ponte Preta 1. Uma excelente semana pra todo mundo. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Futebol Globo CBN Campinas. Você sabe, né? Pode ligar, porque aqui tem jogo. Grande abraço, valeu! Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.